Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 63 do Papo de Amigos. Sim, diretamente aqui dos estúdios da Content Club. Eu sou o Marcos Braga, tá? Você também pode me chamar de Marquinhos e estamos aqui para contar as histórias de amigos que a gente tanto admira no mercado publicitário. E essas histórias nunca são contadas somente por mim, né? Geralmente quem está aqui ao meu lado é o nosso amigo Luciano Ottaviani. Só que é o seguinte, hoje eu tenho uma presença mais do que especial, pois estamos num episódio muito especial, pois essa história será contada por mim e por esse meu grande amigo aqui, Fábio Freitas. Fábio, muito bom, Fábio. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado. Primeiro, permissão ao Lu aqui para sentar na cadeirinha dele. Lu, obrigado pelo convite aí, Marquinhos. Super obrigado, super especial estar aqui. O trabalho que vocês fazem é lindo e sempre se precisar de uma colaboração, conta comigo. Pô, Fábio, fico muito, muito feliz, sabe? A gente veio aqui para fazer uma das coisas que a gente mais gosta, que é bater um papo, né? Que é conversar. E hoje, você bem sabe que a gente está na presença de amigos muito queridos, né? Que fazem parte também da sua história. Você que teve a sua história contada aqui no Papo de Amigo. Que, aliás, é o seguinte, viu? Cara, a gente tá no episódio 63. Passou gente pra caramba aqui. Gente muito legal, né? Imagino que você já tenha assistido alguns dos episódios. Vários. Vou lembrar a nossa audiência de... A gente sempre dá dica de 3 episódios. Cara, quero falar que assistam um episódio com Claudinho Santos e Fabrício Protti. Muito bom. Episódio com Marco Frade e Sônia Leme. Cara, história viva da pesquisa. Sônia, incrível. Marco, nem se fala. Marco, um grande amigo nosso. E outro episódio incrível que foi Edivan Andrade e Gilberto Corazza. Né? Esses também tem muita história. Muita história. Você imagina que conheça aí... Grandes amigos. Grandes amigos. E, cara, e tiveram aqui papos muito legais. E eu convido vocês, aliás, amigos, que vocês que eventualmente chegaram aqui pela primeira vez, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, né? Ativa o sininho, se você estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify, siga, né? Siga a gente aí, siga a gente nas redes sociais aí, siga a gente por onde a gente andar. Se encontrar a gente na Paulista, segue a gente também. Vale pergunta. Exatamente, né? Porque fazer esse trabalho de juntar o mercado é muito legal, viu, Fábio? E a gente exerce aqui no Amigos do Mercado um trabalho muito complementar ao que as entidades fazem, ao que os veículos do trade fazem, com um jeitinho diferente, né, de juntar os amigos. E aí é uma satisfação muito grande ter você aqui, viu, Fábio? Porque eu queria até aproveitar um pouquinho desse nosso espaço, desse nosso papo aqui também, para a gente falar não só, enfim, dos nossos amigos, mas também do lindo trabalho que você e toda a turma faz lá no grupo de mídia. Ah, obrigado, cara. Assim como vocês, acho que com objetivos distintos, né? O foco do grupo de mídia é sempre buscar trazer as pessoas numa união de busca de conhecimento. Então, o core do grupo é divisão de conhecimento, que é uma coisa muito bacana que o mercado brasileiro tem, que ele não quer prender o conhecimento para si, ele gosta de compartilhar. Então, o grupo de mídia é uma entidade que nasce para compartilhar conhecimento com aqueles que têm menos chance de comprar. Nós vemos o trabalho do Mídia Dados, que é para fornecer dados. Era o que eu ia falar. Você sabe que o meu, cara, o primeiro estudo que eu me deparo ainda, né, chegando na profissão e tal, que eu levo para casa e debruço e, cara, e muda, né, todo o conhecimento que eu tinha, foi Mídia Dados. Sim, sem dúvida. E para as agências que não podem comprar as pesquisas, é material de trabalho do dia a dia. Então, é uma publicação que agora está só no ambiente digital, mas que o grupo faz há décadas aí. E, se Deus quiser, vai continuar fazendo para sempre. Preciso te contar, Fábio, que teve um dia da minha vida que eu coloquei o meu melhor terninho e fui lá, né, falar em nome do veículo que eu trabalhava para o Mídia Dados. Então tem uma edição aí do Mídia Dados que este rostinho está lá. Muito legal. Mas acho que agora a gente está voltando com o Medias Cup também. A gente vai fazer a viagem para Singapura agora no início de agosto. E no final de agosto a gente volta com o Medias Cup com 16 agências, com veículos convidados, anunciantes convidados. Vai ser um novo formato
que eu acho que vai dar uma mexida aí com o mercado, vai ser bem legal. Que beleza. E os amigos são convidados para ir lá fazer um barulho, né? Pô, com certeza estaremos lá. E Fábio, é o seguinte, hein, ó. Agora que fizeram recentemente, sintam-se na obrigação de todo ano fazer a festa do Dia do Mídia. Não, faremos. Já estão. Acho que a gente vai ter uma no segundo semestre aí. Tá caminhando para ter. Cara, estávamos falando aqui no backstage justamente desse evento que foi muito legal. Tive o prazer de estar lá com vocês e foi muito bacana. Bora. Mas, Fábio, é o seguinte, agora vamos aos nossos trabalhos. Porque a gente veio aqui, né, bater um papo, mas viemos muito mais contar as histórias dos nossos convidados. Dos teus convidados. Exatamente. Né? E aí a gente recebe aqui, passando um pouquinho do protocolo, de como que a coisa funciona, a gente sempre recebe o nosso convidado com palmas. Então, não pode ser diferente. Vamos receber com muitas palmas um cara chamado Tonheta, que também tem o apelido de Antônio Rodrigues. Palmas para o Tonheta! E aí, Tonheta, tudo bem, meu? Cara, muito obrigado aí pelo convite. Amigo do mercado, Marquinho. Marquinho, você é do coração, já quantos anos juntos nesse mercado, né? E o Amigos, eu acho que sempre admirei muito você pela sua persistência, pela sua vontade e pelo propósito, né, do Amigos, que sempre foi pro bem do mercado, independente aí da forma que ele se propagava. Então, muito legal e muito feliz de estar aqui hoje. E o Fábio, né, esse moderador especial, no dia especial. Trouxemos um moderador, cara, que é o seguinte, na verdade isso aqui não é nenhum moderador, isso aqui é um averiguador do que você vai contar. Porque eu falei assim, não, preciso saber se o que o Tonheta vai falar é verdade. Aí... o Fábio seria mencionado, acho que ao longo dessa conversa, provavelmente hoje à noite, né? Assim como o meu convidado, né? Digamos assim, que ele vai estar nessa parte também aí da história. Então acho que isso vai ser muito legal, um papo divertido hoje, acho que de muita risada, e que a gente vai conhecer um pouco da minha história, da história do convidado, e como alguns personagens aqui, como a gente já viu em outros episódios, acabam aí tendo intersecções importantes na vida do outro, né? Porque as nossas histórias, cara, elas passam pela convivência com os nossos amigos do mercado. Né? E é muito louco. A gente aqui, poxa, no episódio 63, eu ouvi muitas histórias, inclusive por versões diferentes. Né? Porque você tá ali no mesmo ambiente, olhando por uma ótica diferente. E aí, Tom, então eu vou te contar uma coisa, cara. A gente tá aqui no episódio número 63, né? Gente muito fera passou por aqui e gente muito fera tá confirmada para os próximos episódios. E não é fácil, porque, cara, o mercado, graças a Deus, ele tem muita gente legal. Né, a gente divide ali, né, o nosso dia a dia com gente que fez a publicidade acontecer e muita gente vem pela frente. E chamar 63 não foi fácil, tanto que a gente tem tantos outros pela frente. Só que daí, Tonheta, pra você, meu, veio a missão que todos receberam, tá? Que é o seguinte, cara, você pode chamar um só. Como é que escolhe um só pra estar do seu lado no dia que você vai contar sua trajetória? Como é que você tomou essa decisão e quem você chamou para que a gente receba ele com aplausos também? Acho que primeiro já vamos receber com aplauso, então. Vamos. André Kais. Palmas para André Kais! André, você vê, cara, imagina o seguinte, quantas pessoas o Tonheta conhece e ele te chamou, meu amigo. Boa noite. Tenho que agradecer esse grande amigo aqui. É um privilégio estar aqui, né, Marquinhos? Um privilégio ter sido o amigo escolhido. Então, muito obrigado. Baita prazer estar aqui. Que delícia estar aqui com você, com o Fábio. Eu não posso deixar de parabenizar o Amigos, né? Tudo que vocês vêm fazendo há tanto tempo. Essa iniciativa do Papo de Amigo. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser uma noite super legal. Uma baita honra, né? Depois de ter tanta gente grande, tanta gente legal que passou aqui. Então, em poder dividir esse espaço aqui, essa conversa... Hoje vai ser uma delícia. André, porque, cara, a gente tem pouco tempo para trocar essa ideia com profundidade. A gente está sempre ali envolvido ao trabalho, né, envolvido numa dia a dia. O nosso dia a dia é muito corrido. Né? Então, quando é que a gente tem 1 hora e pouco para falar sobre a nossa história? Muito legal a iniciativa. Então, é hoje que faremos isso. Eu acho que tem um negócio muito legal que resume essa conversa. A nossa profissão, e seja no veículo, na agência, no anunciante,
ela é muito intensa naquele período que você está vivendo. Então você consegue dividir muito claro assim as fases, né? Então você fala, putz, a época que eu tava na Léo, a época que eu tava na Talent, a época que eu tava na DM9, são fases da vida com uma turma diferente. Então a gente vive muito os ambientes de trabalho pela intensidade que eles são, e deles a gente leva amigos, faz amigos, às vezes desconecta por um tempão, mas tem aquela relação daquele momento que viveu junto naquela agência específica, naquele veículo, no anunciante. E os dois aqui são amigos que a gente leva pra vida. E Fábio, é o seguinte, a gente vive num ambiente de tantas urgências, daquilo que é o mais importante, e quando passa o tempo, vira o menos importante. Sim. A gente tá ali naquela tensão, cara, a campanha tem que sair, a ação tem que acontecer, não sei o quê, é um estresse tão grande, passa-se tão... Cara, a gente lembra muito mais do café, a gente lembra muito mais das pessoas, a gente lembra muito mais da relação que foi criada. Sim. Né? E hoje a gente tá aqui para contar isso. E é muito bom. Antes de contar, como esse daqui é um podcast publicitário, adivinha o que eu vou fazer? Bora pro merchan. Bora fazer uma publicidade. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma publicidade que é uma novidade, que é um parceiro novo que chegou, já é um parceiro nosso de muitas outras coisas, mas que veio estar com uma novidade muito grande, pediu para que a gente contasse aqui. Boa. Então, Anderson, coloca, por favor, na tela a marca da B-Drops. Os nossos amigos da B-Drops aí. Então você aí que é mídia, que é anunciante, eu tenho uma novidade que a B-Drops acaba de lançar uma nova vertical, né, de Health Channel, né, que são telas em academias, né, na maior rede de academias da América Latina, que é a Smart Fit. Tá, são mais de 600 endereços pelo Brasil, tá em todas as capitais, 10 telas por unidade em média ali, tá exibindo com exclusividade o canal B-Drops para aquela audiência lá da galera que tá malhando. Né? Então, hoje eles já atuam em salões de cabeleireiro, né? Tem lá 1.300 endereços, né? 6.500 telas para 90 milhões de impactos mensais que eles geram, e agora eles estão aí com essa novidade e pediram para que a gente contasse essa novidade aqui. Então, se você quer conectar sua audiência lá, a galera que está na academia, vale falar com o pessoal da B-Drops, porque eles vão poder te ajudar com isso daí. Né? Então, vai levar audiência para aqueles caras que são fãs de malhar, que nem o Tonheta, né, Tonheta? Maravilha, mas que baita parceria, hein? Sim, não, cara, é legal, meu, porque eles já fazem um trabalho muito bacana ali em salões de cabeleireiro, né, que é um lugar que você fica muito tempo. Então, a tela consegue passar uma mensagem. Tem um time spending longo no lugar, né? Exatamente, né? E aí a academia acho que vai de encontro com isso, né, também num momento, né, acho que num momento bacana de você consumir uma marca, porque você tá ali, além de estar durante muito tempo, você tá no seu momento. Da mesma forma que no salão você está no seu momento, na academia você está no seu momento. Então, enfim, quem quiser falar aí com o pessoal da Smart Fit, basta falar lá com os irmãos Viante, lá, Felipe Viante, Fred Viante, meus grandes amigos aí. B-Drops, obrigado, hein? Meus amigos aí. Agora eu vou fazer um alto merchan. Vamos falar da gente mesmo. Quero colocar aqui o Festival Elan. Coloca na tela o Festival. O Festival é o nosso festival de criatividade, que vem aí no mês de setembro. Né? Um festival que a gente tem um conteúdo relacionado à criatividade, que também tem nas noites a premiação. Porque a ideia é, da mesma forma que a gente reconhece o profissional no Prêmio Amigos do Mercado, é que a gente reconhece os trabalhos. Então a gente vai falar da criatividade num formato um pouco mais democrático. Porque da mesma forma que existem as campanhas de dia a dia e aquelas que a gente leva para os principais festivais de criatividade pelo mundo, vez ou outra tem um projeto que nem sempre reúne as condições daqueles projetos que vão para os prêmios tradicionais, mas que fogem muito do dia a dia. Então encontram no Elan ali a possibilidade, você que tem uma ação de merchandising que foi muito diferente, né? Você que tem ali uma ação em um reality show, um ativo de OH, uma aplicação de OH, enfim, tem 40 categorias. Vale lá, dá uma olhadinha no regulamento e inscreva os seus trabalhos até o dia 9 de agosto. Tá? E a gente se vê no Festival Elan. E para concluir, eu vou pedir aí para o Anderson colocar, né, a marca da Content Club, que é onde nós estamos.
Nós estamos aqui apresentando diretamente dos estúdios da Content Club, que não é somente um estúdio, né? A Content Club é uma agência versátil e dinâmica que se dedica a impulsionar marcas e personalidades para um novo patamar de sucesso. Com a sua expertise em marketing de influência, né, e geração de conteúdo, principalmente no setor de esportes, eles são feras. Então, produção audiovisual, marketing de influência, vocês devem falar com os nossos amigos da Content Club. Fale com a Levi Visconde. A Levi Visconde é um camarada, gente boa, que deve ser seu amigo também. Bate um papo lá com ele, com a Camila, tá? Enfim, Content Club estão aqui para transformar suas visões em realidade. Muito bom. Tô bom de merchan aí, ô? Tá indo bem, hein? Tá Acho afiado, que dá pra Marquinho. subir o cachê. Pô, exatamente, ó, vamos subir esse cachê aí, meus amigos. Ó, seguinte, merchans feitos, agora vamos pro que interessa, Bora. tá? Porque é o seguinte, Fábio, as histórias que a gente conta aqui, elas precedem a existência dos nossos convidados, né? A gente vai buscar de fato ali no fundo do baú mesmo. Porque a gente gosta muito de contar história, mas tem história que a gente ouve, né? Imagina, Tonheta, que você ouviu em algum momento a história de como o seu Paulo e a dona Maria Cristina se conheceram. Maravilha, Que hein? história que te contaram? Olha, uma história linda, viu? Dos dois, 45 anos juntos, de casado, mais 7 de namoro, 52 anos Caramba. no total. Do interior, Guaratinguetá, se conheceram por lá, em bailes, enfim, dos clubes e famílias conhecidas. E de lá para cá, acho que construíram aí um legado muito importante. E é da onde vem toda a minha essência, eu acho que todos os meus valores. E aí, eu fico até emocionado porque é uma história muito legal de vida dos dois. Eu acho que eu cheguei aqui onde estou hoje muito em virtude de tudo que eles trouxeram para mim aí nesse longo da vida. Então, Paulo e Maria Cristina merecem um aplauso nosso aqui, ó. Cara, me conta uma coisa, o que o seu Paulo fazia, né? Qual que era a sua profissão, qual que era a sua profissão, da sua mãe também? Fala um pouquinho mais sobre eles. Vou falar, meu pai foi engenheiro de formação, mas logo de cara ele viu que acho que ele gostaria de seguir um outro caminho, então ele foi muito empreendedor e junto com a minha mãe, que era professora de matemática, escola pública, eles abriram uma loja de moda e esporte em Guaratinguetá, né? Que era Segundo Tempo Esportes. E até um pouco do nome já vem muito do que é meu pai, um corintiano até hoje, fanático. Dizia-se naquela época que o Corinthians ia muito bem no segundo tempo, normalmente era onde virava tudo, então o nome do segundo tempo, porque vinha um pouco disso, dele acreditar que era o melhor tempo que o Corinthians sempre jogava. E ali foram 23 anos juntos ali numa loja, uma série, abriram algumas lojas, mas foi onde também, acho que depois de muito tempo, foi onde eles tiveram, acho que o maior aprendizado, né? Na virada do Plano Real ali, eles acabaram precisando fechar as lojas, um movimento que meu pai, principalmente, precisou se reinventar, vir para São Paulo, ele que tinha escolhido morar em Guaratinguetá até então, a vida toda, e aqui ele acabou seguindo um outro caminho, um outro ciclo junto com a minha mãe, que ficou em Guará um tempo e depois, posteriormente, veio para cá também, seguindo uma outra carreira. Então, os dois muito vitoriosos por tudo isso. Acho que foi muito difícil a decisão de fechar a loja naquele momento. Sim. Mas, por outro lado, abriu um caminho... O dinheiro some, né? Nossa, some. E a gente vê, né, isso. Então, acho que isso tudo também foi me dando aí a minha formação disso, de que o dinheiro não vinha fácil, que a gente precisava trabalhar muito para ter. Então, acho que tudo isso são valores, né? Muito em cima da honestidade, pautado em cima do trabalho mesmo. Então, isso tudo foi muito legal. Eles vêm para São Paulo, hoje já aposentados também, então eles estão morando no interior, foram morar no interior onde a minha irmã mora, São José do Rio Pardo, aposentados, cuidando dos netos, estão super felizes. Então, mas foi um ciclo acho que foi onde foi a minha construção, que eu vi tudo isso acontecer, o auge, vi também a decadência, digamos assim, vi eles se reerguendo e sempre na luta para manter eu e minha irmã aí no caminho correto, né? Então... E vocês são dois, né? São dois. Até aproveitando a Ana Cláudia, né? Tem que mandar beijo, tem que mandar beijo. Mandar um beijo para mim, mas se não mandar, puxão de orelha em casa. Mas a Ana Cláudia também, uma super irmã mais velha, 3 anos de diferença.
Hoje também ela é empreendedora, tem uma escola popular lá em São José do Rio Pardo, casada com eu tenho meus 2 sobrinhos, enfim, meus afilhadinhos, super queridos também, a Helene e o Guilherme. Então foi a família, então foi nesse ambiente, né? Um ambiente que meus pais também sempre privilegiaram o nosso crescimento no interior. Então uma raiz bem pé no chão, eu falo pé vermelho mesmo, na rua com a turma, muito clube. E depois a minha vinda, daí eu acho que eu jogo pro André talvez contar um pouco dele, mas daí a trajetória vem já na sequência eu vindo para São Paulo, que daí também entra aí o Fábio em coincidências da vida. O Fábio pergunta assim, de Guará, a mãe, professora de matemática, vamos virar mídia, né, meu? Não tinha escape. Não tinha escape. Não, mas a história deles é muito linda e eu que sou de Guará também, eu vivi muito disso que ele contou. O segundo tempo era o lugar que a gente queria comprar tudo quando moleque. Primeira chuteira. Foi a primeira loja de material esportivo que trouxe as marcas mais bacanas. Não tinha uma loja antes, eram as lojas grandes, enfim, que vendia de tudo, né? Não tinha uma loja especializada. Foi a primeira onde começou a aparecer. Guará teve um boom de skate muito grande na década de 80 e o pai dele foi esperto e pegou esse boom inteiro. Então vendia skate, prancha, tudo focado em esporte. Eu tenho muita saudade dessa época. Eu lembro que a gente ia no centro, ia lá só para olhar a loja. Os Guará era um centro... formador de skate super famoso, né? Sim. Vários atletas profissionais saíram de lá, pista lá no Itaguará, né? Então, década de 80, 90, mais 80, né? Famoso. Imagina a loucura, né? Pegava o carro lá, ia pro Rio, São Paulo, esses grandes centros, para abastecer o carro e tentar chegar lá antes que as coleções saíssem, né? Então, assim, uma veia também muito de inovação, né, deles. Muito legal. E de muita vontade. É isso, e a criançada ficava louca. Ele também lançou embalagens, sacolinhas, enfim, era muito legal. Acho que marcou gerações, assim, pelo menos dos amigos, dos conhecidos. Você conseguia ser o primeiro cara que tinha camiseta lançamento do Coringão? Tinha alguns privilégios, né? Tinha alguns privilégios por isso, né? Chegava em casa e a gente ia junto na loja para descarregar, então tinha todo esse ritual, tinha que ter alguma né? recompensa, né? Não, e às vezes eu vinha, né, para São Paulo, pro Rio com eles, então eu ficava o dia inteiro rodando no carro. Então também foi um legado dele, né? Muito musical, muita MPB, então eu ficava escutando muito. Eu lembro dessas viagens assim, era engraçado. Ia lá o filezinho de borboleta junto. Era magrelinho. Imagina. Sequinho. Peso pena. Ô André, agora, cara, eu também quero ouvir uma história que precede a sua existência, cara. O que te contaram, né, do momento ali que o seu João Luiz conhece a dona Silvia? A história deles também é uma história feliz, mas não tão longeva quanto os pais do Tonheta. Eles se conheceram muito cedo. O meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe a primeira namorada do meu pai. Minha mãe tinha, sei lá, 15, 16 anos, meu pai 17. Engravidou muito cedo, né? E assim, eles ficaram casados muito pouco tempo. Então eles tiveram o primeiro namorado. Eu não me lembro do meu pai muito junto da minha mãe, assim, mas eles foram felizes no tempo deles. No caminho deles, seguiram, cada um seguiu o caminho deles, se separaram. E onde que acontece isso? Eu sou do interior também, eu não sou de Guará, mas eu nasci em Mirassol. Meus pais são do interior. Meus pais moravam em Nova Granada, que é uma cidadezinha bem pequenininha, pertinho de São José do Rio Preto. Mirassol é ali do lado, né? E meu pai veio fazer faculdade aqui em São Paulo, veio fazer Mauá aqui em São Paulo, engenharia. E aí minha mãe queria fazer o parto dela com o mesmo médico que ela nasceu lá em Mirassol. Ele já morava aqui em São Paulo, meu pai fazendo faculdade. Imagina, 2 super jovens, mas minha mãe insistiu, falou, quero que você nasça, quero que... Falava com meus avós que eu nascesse com o mesmo médico que ela nasceu. E aí ela voltou para Mirassol só para fazer o parto lá, então eu nasci em Mirassol. E aí só nasci lá e voltei para morar aqui em São Paulo, né?
E aí fiquei até meus pais se separarem. E aí com 4 para 5 anos, meus pais se separaram. Meu avô morava em Jardinópolis, então eu já andei bastante por esse interior aí. Meu avô morava em Jardinópolis, outra cidadezinha pequenininha perto de Ribeirão. Minha mãe foi morar com ele. Imagina, minha mãe casou com 18 anos, tinha pouco mais de 22, 23 anos, voltou para morar lá. E eu fui com ela. Aí meus avós e minha mãe se mudaram para Ribeirão Preto. E aí eu mudei junto, obviamente. Fiquei lá até os 12 anos, antes de vir para São Paulo. E com 12 vim para São Paulo. Caramba. E qual que era a profissão dos seus pais? Meu pai era engenheiro civil. Foi da Mauá, né? Começou em engenheiro civil. Aí meu pai logo entrou na Sabesp. Aí ele se especializou foi engenheiro sanitarista a vida toda. E agora se aposentou e vive lá em Rio Preto. Não sei se vocês conhecem São José do Rio Preto. Baita cidade. Eu fui recentemente lá, eu falo, pô, meu pai vem aqui em São Paulo, ele não fica 2 dias aqui, ele quer voltar correndo para lá, porque é uma cidade bem gostosa, assim, é calor pra caramba, mas é uma baita cidade, bons serviços, a cidade tá bem bacana. E minha mãe, bancária, minha mãe fez direito, prestou concurso para nossa Caixa, nosso banco, aí passou no concurso e aí fez a vida dela como bancária, mas ambos... como o Tonheta falou, ambos sempre foram muito trabalhadores. Nenhum dos dois foi herdeiro, assim, os dois batalharam muito. Então também, para mim, os dois foram muito exemplos. Depois que meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe, né? Então minha mãe é um exemplo mais de perto ali. Mas assim, meu maior exemplo de vida, super batalhadora, né? Poxa, sou grudado nela até hoje, assim. Então... uma boa história de vida, assim, bom espelho. E as suas primeiras lembranças de infância, onde você convive mesmo ali, onde? Onde você passa? Cara, eu vou te falar, vou contar uma história assim que eu conto isso pra minha avó. Minha avó tem 89 anos, Marquinhos. A minha lembrança mais longeva, assim, da pracinha em Jardinópolis, que eu falava, nossa, eu lembro que tinha uma pracinha lá, que tinha uns jacaré na pracinha. Minha mãe fala, como é que você lembra disso? Você tinha 3 para 4 anos, pô. Então, assim, tinha, pô. É o medo do jacaré. Pô, Jardinópolis, eu não sei exatamente, mas deve ser uma cidade de 40 mil habitantes, fazia super pequena. E eu me lembro, eu me lembro quando eu morava lá em Jardinópolis, a gente ia na praça, tinha uns jacarés no laguinho da praça, assim, minha mãe falou, não é possível que você lembra isso. Então esse é o que eu vou mais longe, né? Mas eu me lembro muito, assim, da minha infância em Ribeirão Preto. E eu fiz o ginásio lá, metade do ginásio, eu vim com 12 anos pra cá, 12 para 13. Então eu me lembro bastante, assim... ainda era uma vida de interior, apesar de ser uma cidade maior, mas andava de bicicleta pela cidade inteira. Eu queria te perguntar, André, como que era o Andrezinho, né, meu? Como que era? Cara, você era o cara quietinho, você era o cara mais agitado, era da música, era do futebol? Não, eu sempre fui agitado, Marquinhos. Sempre agitado, sempre ligado no 220. Mas nunca foi problema pra minha mãe, não. Nunca dava problema, não dava muito problema, trabalho. Não dei muito trabalho, não. Mas eu sempre fui aficionado por futebol, sempre futebol. E a minha memória me remete muito assim, eu de bicicleta, andando por Ribeirão Preto, com 2 amigos assim, que eu mantenho contato até hoje. Então, e aí do colégio, né? Acho que a gente sempre lembra do colégio. Estava no colégio de freira, chamava Nossa Senhora Auxiliadora. Prendia as bolas no garfo da bicicleta e levava a bola. Essa aí você vai ter que cortar. Então, assim, foi uma bela... Eu não posso reclamar da minha infância, cara. E você lá, você é torcedor de que time? Sou corintiano roxo. Então, eu falei, eu conheço os pais do Tonheta, conheço a mãe e o pai, mas conheço mais o Paul. A gente chama ele, é o Paulo Leite, a gente chama ele de Paul Milk carinhosamente. Paul Milk é ótimo. Porque a gente fomos juntos aos jogos do Corinthians muitas vezes. Então, corintiano fanático. Que beleza, hein? Não estamos numa boa fase, mas aí que eu sou mais corintiano ainda. Pois é. A galera tá numa fase difícil, viu, meu? Mas chegam lá. O futebol é cíclico. Né? A gente não merece não ter o Corinthians. Pois é, mas é verdade mesmo. Né? Acho que
todo mundo fica sacaneando quem não é corintiano e tal, não sei o quê, mas é muito ruim quando, seja lá qual Eu time falo com gigante. os amigos que eu tenho dó do Corinthians. Aí eles falam, não pode ter dó do Corinthians, tem que deixar eles morrer. Eu falo, não. Mas O São Paulino ficou 15 anos numa fase aqui, agora que tá melhorzinho, não dá pra... Pô, Vamos lá. Tonhito, é o seguinte, e aí tá lá no interior, né, tal, né? Você é mais velho, né? Minha irmã, Sua irmã? Ah, é boa. Minha irmã. Qual a diferença de idade? 3 anos. 3 anos, 3 boa. anos. E quem começa a trabalhar primeiro, você ou a sua irmã? A minha irmã. Sua irmã? A minha irmã. Na verdade, os dois sempre ajudaram na loja, né? Aquela coisa, chegar mercadoria, ficar lá durante vendas, né? Vendas, crediário, ajudando meus pais. Na época da loja também, eles trabalhavam muito final de semana. E chegava a época de dezembro também, a loja ficava estendida até 22 horas. Então, a gente sempre ficou ali nesse rolê também, de vir comprar, de estar ali na loja, vivenciando junto. Ver se Isso- a camisa do Corinthians já tinha chegado lá. Chegaram, sempre se selecionando algumas coisas que chegavam, né? Então, foi um pouco disso, mas a minha irmã começa antes. E eu venho para São Paulo, né? Daí eu acho que... Você tem estudou aqui? Eu estudei a faculdade aqui. Então, eu fico em Guaratinguetá até os 17, daí... Enfim, meu pai com muito esforço, minha mãe com a ajuda dos familiares aqui, vários personagens legais da minha família, graças a Deus. Desde as avós, enfim, todo mundo me ajudaram. Fiquei 1 ano no Canadá. Eu fico 1 ano no Canadá, super legal, em Vancouver, volto. Quando eu volto, eu venho para São Paulo para fazer cursinho, para tentar entrar numa faculdade, né? E nisso, eis que surge o Fábio também na minha vida. Na verdade, a gente já se conhecia, a família já se conhecia, os irmãos, primos, mas eu vinha para morar com um primo do Fábio, até na época, o Márcio Freitas, outro, enfim, personagem muito legal aí na minha vida. E nessa triangulação, as pessoas que moravam com o Fábio na época, que tinha muito essas coisas da galera do interior, morava junto, né? Então Sim. a gente fazia ali esses grupos. Então, acho que saem, né? Fábio, as pessoas que estavam morando com o Fábio chama o Márcio fala, ó, mas o Tonheta tá vindo de Guará. Daí o Fábio falou, não, ótimo, são 2 quartos, a gente consegue alocar. Eis que eu venho para São Paulo, daí para fazer o cursinho, caio na casa do Fábio, né, digamos assim. Como é que a gente chamava? Era... apertamento. Apertamento. Era um apertamento. Era uma república. Uma república. Era aquele ali na Tomás Carvalhal? Não era nesse. Não, não. GL Perdizes. Esse é Ah, de esse é Perdizes, mesmo. Era João Arruda. Na João Arruda. E quando você decide fazer faculdade de publicidade, quem que você tinha de referência? Quem que era Cara, algum publicitário que você conhecia? Cara, na verdade, eu acho que eu voltei da viagem com vontade de ser publicitário, né? Eu venho para fazer o cursinho para tentar entrar. Mas eu acho que eu caindo na casa do Fábio, e na época o Fábio, enfim, já tinha uma posição na Young Rubicon, né? Que era Young Brasil, né? Na época, né? Young Rubicon Brasil, antes Bates. E eu acho que o Fábio, eu fui fazendo faculdade, fiz outros estágios e o Fábio sempre falando, vai indo, que acho que vai ter o momento certo para você fazer essa migração e ver se realmente você gosta dessa carreira de agência, né? Mas nisso ele levava as coisas para casa, rolo de coisa, e foi me deixando louco, né? Na verdade. Daí, acho que nisso envezei para mídia, não teve jeito, comecei a fazer faculdade, de ter aula de mídia, mãe matemática, acho que inevitavelmente, acho que acabou me puxando para mídia. E fui fazer um estágio, estava na RR Perfumes na época, que é uma RR super importadora. Perfumes, lembro. E foi legal, foi um processo que eu entrei ali na cara e na coragem, né? Enfim, na época eu ganhava R$1.200, estava super feliz. Tudo. Eis que liga o Fábio, né? Que a gente morava junto. Eu acho que chegou a sua oportunidade. Vai ter aqui agora um pool de estagiários que a gente vai, né, trazer para a Young. Eu acho que você poderia ter essa oportunidade. Vem conversar, te coloco no processo. Só que você vai ganhar R$300. Início, eu vindo com toda essa, né? Acho que essa história minha, que era muito também isso dura. Eu falei, Fábio, cara, eu preciso pedir ajuda aqui. Eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir, né, me bancar. E nisso, lógico, conversei, família falou, não, vai que é a hora. E é isso que eu começo, o Fábio na Young, Rúbica como líder da mídia e eu entro como estagiário. E a partir disso, as vidas foram se esbarrando em outros momentos. Além de amizade, lógico que ela sempre perdura, mas aproveitando então o gancho, o Fábio depois de 6 meses sai, né? Eu continuo na Young.
uma turma vai para a África, naquela época dos gestores, principalmente, que foi um movimento que aconteceu uma ruptura dentro dos gestores ali da Yang. E eu vou para a África, daí fiquei 5 anos na África. Eis que encontro lá também André Kais. O André, eu chego na África, ele já trabalhava lá também, em outro grupo, tudo, mas a gente acaba já se conhecia do futebol também, né? Enfim, já estava por ali, mas entra o André também aí na minha vida profissional. Caramba. Bons tempos. Bons tempos. E você, Fábio, lembra da primeira vez que você viu o Tonheta, antes mesmo de Guará? No berço. Cara, eu vi ele crescer. Ele é muito amigo de um primo meu. Eles são da mesma idade. Jogavam bola junto. A gente cresceu dentro de um clube lá em Guará, no Itaguará. E a gente, em futebol, né? A gente joga bola desde da vida inteira. A molecada vem das categorias mais novas para mais velha. Então eu devia ser juvenil, ele era fraldinha. Só que eu ia assistir os jogos. Eu ficava muito próximo do técnico, eu sempre gostei muito de futebol e era muito envolvido com o futebol do clube, lá em Guará. E fui envolvido com o futebol do clube até um bom tempo, que eu ainda estava aqui em São Paulo. E aí eu conheço ele de jogar do futebol. Eu conheço os pais dele, eu conheço o tio dele, jogava bola comigo. As famílias se conhecem. Então, literalmente, eu não sei te dizer de quando eu lembro, sabe? Mas eu lembro dele muito moleque. Teve uma época que tanto meu irmão como meu primo namoraram primas dele. Então a gente viajava junto, ia pra casa de praia junto. E ele era molequinho, novinho, mas sempre teve uma característica muito forte que eu acho que ele traz até hoje, que ele é muito feliz, cara. Tem sorriso no rosto, sorriso fácil, é amigo de todo mundo. E não foi diferente na vida profissional. Então, quando ele veio morar com a gente, que a gente morou junto, o Antônio tem algumas características muito boas. Eu tinha certeza que ele ia dar certo na publicidade. Porque ele é super organizado, ele é determinado naquilo que ele quer fazer e ele leva a vida com felicidade. Então, gente feliz, cara, faz bem para os outros. Então, eu sempre tive certeza que ele ia se dar bem por onde ele fosse. Porque ele tem esse astral natural dele que eu vi com ele a vida inteira. Posso te dizer que não teve em alguma roda de conversa, algum momento, você assim, putz, eu encontrei o Antônio e ele estava de mau humor hoje. Não. Né, acho que todas as vezes que a gente teve alguma troca, a gente teve muita risada. Sim. Não é que nem você falou assim, hoje a gente vai dar muita risada aqui. Eu falei assim, cara, sempre foi assim. Eu só complementando o que o Fábio falou, o Fábio conhece o Tonheta há muito mais tempo do que eu. Mas acho que tem uma palavra pra mim que define muito ele, que é carisma. O Tonheta é um cara muito, muito carismático, assim, que daí envolve tudo isso que acho que o Fábio tá falando, né? Feliz, de trato fácil, de riso fácil e tal. Então cara carismático demais. E me fala, e quando nasce o apelido Tonheta? Cara, filho Tonheta. Não, eu vou contar. Eu adaptei a história aqui para São Paulo, então hoje a galera vai saber a original. Cara, o meu tio, né, o tio Dario, que é o irmão mais novo do meu pai, naquelas brincadeiras que naquela época, né, hoje em dia a gente tem, enfim, respaldo, Já mais entendi. restrito. Mas ele com 11, 12 anos, então era muito cedo. E ele brincava, Antônio, daí Tonheta, brincando, mas pra me deixar envergonhado, porque naquela época você ainda tá menino, sabe? Você fica todo envergonhado. Deixa eu ver essa mão, tal, sei lá. Então, surgiu nessa época. Só que era pra ter ficado nessa época. Só que nisso... Tem hábitos que acompanham a gente a vida inteira. Mas isso é o interior, né? Porque as coisas que acontecem dentro de casa... sai pra fora de casa.
E aí É pegou isso. nos amigos. Daí os amigos, futebol, aquela época, resenha, bullying, pesado, tudo, aquela mistura, acabou ficando. E chegou uma hora também que eu levei muito numa boa também. Acho que Você teve isso, ele né? assumiu. Sempre Ele assumi. falou, ou eu assumo o Tonheta ou vou virar o Tonhetinha. Aí ele preferiu assumir o Tonheta. Não, daí ficou, cara. Eu vim para São Paulo, né? Isso. Daí o Fábio já sabendo, outros amigos de Guará também aqui em São Paulo, familiares. Daí aos poucos foi virando Tonheta. Quando eu chego na África para trabalhar, por exemplo, nessa que eu fui lá atrás que eu estava contando, né? Chego na África, as pessoas sabiam que eu tinha esse vínculo com o Fábio. O Fábio já tinha passado pela África, eu conhecia todo mundo lá. Então nisso já ele, o Tonheta. Então quando eu já chega como Tonheta também. E Tonheta é simpático também, né? Sim, eu ia falar Tonheta que é um apelido Antônio é um simpático. nome muito bonito, tá? Mas, cara, mas é um nome formal, muito sério. Mas, cara, o Tonheta combina mais. Exato, Tonheta é mais... Mais friendly. É mais friendly, cara. Cara, e no final do dia, a gente que trabalha com marca, posicionamento, Tonheta só tem eu, pelo menos. O cara Exatamente. ficou. Tonheta só tem você. E o que acontecia, né, também, uma passagem engraçada. Por exemplo, o André também trabalhou comigo depois na Tateca, tá? Então, assim, é isso, viramos amigos. E a gente vai contar aqui passagens. Então, por exemplo, a galera conhece Tonheta. Então, dentro da agência era o Tonheta. Daí ia pro cliente, era o Antônio Rodrigues. Só que daí chegava o cliente, ele tava com os parceiros comerciais, com os veículos, plataformas junto. Daí todo mundo remetia o Tonheta. Que Antônio? O Antônio Rodrigues, o Tonheta. Daí eu chegava no cliente já outra vez, os caras, Tonheta. Daí chegou uma hora ficou incontrolável. Eu falei, Ele já chegava e falou, ó, pode me chamar de Tonheta, que tá tudo bem. hoje meu e-mail é Tonheta, sumi, tá tudo resolvido. Pois é, você sabe Mas foi muito por isso, foi natural, foi ficando. E eu brinco, né? Falo, é isso, eu dou essa quebrada no início, falo, olha, apelido não se escolhe, a gente ganha. Me chama de Antônio, quando se tiver natural, você chama de Tonheta, que você vai ver que não vai ter jeito. Não, então eu vou te falar, cara. Eu lembro com muita clareza uma vez que eu fui era na Toyota, né? Não, na Honda, ali atrás da UMAP e tal, não sei o quê. Aí me deparo com um segurança que nunca me viu, nunca viu ninguém que eu tinha visto. Aí eu chego lá, olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, vim aqui pra reunião e tal. Aí ele falou, legal, pode entrar, Marquinho. Eu falei, cara, como que ele me chamou de Marquinho? Eu falei, todo mundo que me conhece me chamou de Marquinho. Aí mesmo se a pessoa não conhece ninguém que me conhece, o Marquinho ficou. Aí o Marquinhos, cara, também é uma marca quando, registrada. Quando me chama de Marcos, eu nem consigo reconhecer. Pra mim é sempre Marquinhos. Né? E o Tonheta, como a gente tava falando, o Tonheta é muito friendly, cara. É isso. Ô, André, e você, cara? E aí, enfim, tá ali na infância, adolescência, curtindo, né? Conhecendo as meninas, não sei o quê. De repente alguém chega e fala assim, meu, acabou a moleza, cara, vai trabalhar, velho. Então, como eu falei, eu tive 2 exemplos em casa que não teve... Teve moleza, não. Não teve moleza. Os 2 não tiveram vida fácil. Eu vim para São Paulo, cheguei com 13, fiz o final do ginásio e o colegial aqui. E eu tinha exemplos. Eu não falei, eu tenho 2 irmãos. Do casamento da minha mãe e meu pai, eu sou filho único. E meu pai casou de novo, eu tenho 2 irmãos. Os dois são mais novos do que eu. E eles também seguiram uma carreira jurídica, né? Eu tive exemplos dos meus tios, alguns tios da família do meu pai e também da minha mãe, a carreira jurídica, advogados, promotores. E eu acho que a gente é muito novo para decidir, né, o que você vai fazer ali no final do colegial, né? Eu era uma criança, 15 para 16 anos, e eu me inspirei neles e eu fui fazer direito. Eu não sei nem se eu cheguei a comentar isso com você, Marquinhos, mas eu fiz direito. Mas antes do final da faculdade, eu tentei fazer estágio, eu fiz estágio na Volkswagen, eu fiz estágio em escritórios menores, eu fiz estágio na nossa Caixa, nosso banco, mas eu senti que não... Falei, cara, não quero essa vida, não é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, tiveram 2 pessoas que não foram minha inspiração, mas eu olhava e eu falei, cara, acho que isso aqui tem uma afinidade de coisas que eu gosto de fazer, que é trabalhar com comunicação. Um deles foi esse aqui. Então, mais um. Esse aqui, sim, começou essa... O Fábio também fez faculdade na mesma faculdade que eu, conhecia ele há muito tempo. A gente se conhecia do futebol, e o Fábio fez publicidade, né? E o outro foi o Marco Bebiano, que trabalhava com internet. Caramba. Uma empresa que chamava... pequenininha, chamava Pop Tyson. Você lembra disso, Fábio? Lembro. Virou Molden Media. E eu falei, poxa, isso foi em 97, Marquinho.
E eu falei, cara, acho que em 98 teve o boom da internet, né? Eu falei, com isso aqui que eu quero trabalhar. Então, assim, 2 caras que me inspiraram muito. Esse aqui eu sou muito grato. Então, saí da faculdade de Direito e já entrei numa pós-graduação de marketing. Fui fazer marketing no Mackenzie. E aí eu comecei a procurar, né, me conectar com esse mundo da publicidade. E uma das pessoas que me ajudou muito foi esse daqui. No começo eu fui tratado assim, tomei muitas portas na cara. Já sabia que ia ser difícil, né? Sim. E aí o Fábio, assim como ele fez com o Antônio, né, falando de uma vaga de estágio, teve uma oportunidade que apareceu na Talent. Olha, assim, eu falo, cara, eu sou muito grato. Não só o Fábio, ele sabe, eu falo isso sempre, mas, poxa, a Talent, isso foi no ano 99 ou 2000, foi a agência do ano. A Talent ganhou o Caboré, assim, a Talent teve o maior conteúdo do ano, que era a Intelig à época, e eu tive uma oportunidade de entrar lá já como coordenador de mídia. Não, foi Então, engraçado a dele, desculpa te cortar, imagina, né? Mas pô, me conta complementa aí, bastidor. Pô, a gente era um grupo de amigos, né? Já trabalhando junto há um tempo. Então, a gente já tinha trabalhado junto na DM9, e o Luiz Fernando foi pra Talent, e ele leva, depois de um tempo, eu vou, e o Jean Marco Labarbera, que foi sócio do Ale Visconti também, um grande amigo que hoje tá morando na Espanha. E o Jean sempre contava da história dele. Que o Jean morou um tempo em Los Angeles, e quando ele voltou pro Brasil, ele não sabia o que queria fazer. Daí o Luiz Fernando arrumou uma vaga para ele na Macan, para ele começar a trabalhar lá. Compra de tal. mídia, né? Era análise de mídia. Era comprador. Comprador De mídia. Na época tinha esse departamento lá na Macan, que era liderado pelo Zito e tal. E aí, pô, a gente jogava bola junto, tava ali junto na faculdade e tal. Eu chego um dia na tarde e falei, Jean, chegou a hora de tu pagar seus pecados. Você vai ter que fazer por alguém o que fizeram por você. Nós vamos trazer o André Kais para trabalhar aqui. Cara, o cara não fez publicidade, o cara é advogado, mas ele não tá feliz, ele tá afim, acho que ele vai agarrar, velho. Vamos, você topa? Meu, você tem que pagar seus pecados, meu. Aqui se faz, aqui se paga. É dando que se recebe. Eu fui por todos os ditados falando com ele. E ele topou, cara, porque a vaga era dele, não era minha. Eu não tinha vaga. Aí ele topou. Na época era sempre Toshiba, né? Não, o Fábio me ligou, eu tava no Ibirapuera. Marquinhos, eu tava batendo de porta em porta, procurando tudo que é oportunidade, né? Mas nesse dia eu me lembro exatamente, o Fábio me ligou, eu tava no Ibirapuera, ele falou, o Jean vai te ligar aí, o Jean vai falar com ele, que eu já falei com ele aqui, hein? aí eu não conhecia o Jean. E o Jean também tem um jeito muito peculiar, assim, né? O Jean falou comigo, ele me contou essa história, tive essa oportunidade e tal. Ele falou, eu vou te dar essa oportunidade. Aí o Jean falou assim, Mel, você não vai me fuder, né, meu? Porra. O Jean falou desse jeito. O cara vai me fuder, meu. O cara não sabe porra nenhuma. Eu falei, não, cara, ele vai dar um puta gás, você vai ver. E aí quando ele entra, porque a lógica da mídia era o cara ser estagiário e tal. Então a gente tinha acabado de chegar na tarde, então tipo... Ele não foi muito bem recebido no começo. Foi muito mal recebido. Porque não sei se você se lembra, nessa época, era uma época que tinha a turma do Paulinho Gregorassi, que foi o antecessor do Luiz Fernando. Que o Paulinho era adorado. Dividiu, a galera foi pro Alphaville, né? Então assim, a galera adorava o Paulinho, que era um cara super humano. E o Luiz era um cara mais jovem, já mais baita talento, né, cara? E eu não conhecia, eu conheci o Fábio. E quando eu cheguei lá, a mulherada me olhava meio assim, esse aí é amigo do Luiz Fernando. De um dia pro outro. O indicado. Isso não estava planejado, mas do dia pro outro a execução de mídia foi para o Alphaville. Porque teve aquela questão de... Né, do isenção fiscal. Então a Talent foi um pedaço para lá. E aí eu me descolei totalmente deles. Só que em pouco tempo... Eu fiquei muito amigo delas. Eu fiquei assim, em pouco tempo eu fiquei. Era uma galera muito legal, né? Muito, assim, elas me adotaram. Teve um dia que eu chamei e falei, deixa eu falar um negócio pra vocês.
Falou, eu não tenho nada a ver com o Luiz Fernando. Eu não conheço Nem ele. conheço ele. Não, eu falei, eu não conheço. Eu falei, eu conheço o Fábio. E a vaga foi pro Chico, foi pro lugar do Chico Rosa. O Chico já tava indo indo pra pra DM9. DM9. Ah, que legal. Você sabia dessa, não? Não. O Chico tinha ido pra DM9 atender, acho que Itaú, à época. E o Isso Chico aí. era outro cara querido pra caramba. Aí eu Sim. falei, puta merda, eu vou pro lugar do Chico Rosa, que era o amorzinho delas, né? E ainda elas achando que eu sou amigo do Luiz Fernando. Mas rapidinho, cara, eu me dei muito bem com elas. Aliás, a gente fica se questionando por que algumas pessoas ainda não vieram aqui. Então, quero pedir sua ajuda. Olha para aquela câmera e fala, Chico Rosa, vem aqui. Chico, Chicão, Marquinhos venha. tá te esperando aqui, ó. Tá convocado aqui, viu? Foi pra ele escolher quem é que virá com ele, porque é outro cara Ó, que a gente quer muito ouvir a história. Mas Pô, cara, você tá convidado e você vai poder escolher ser convidado. Não, e aproveitando uma passagem com o Chico, a gente dividiu contas, né? Itaú, ele na DM9 Itaú. E eu lá na África. E eu naquela época também, mais novo, tudo. E ele sempre o Chico Rosa, né? O fofo, como foi a campanha dele eu no ia Caboré. falar da campanha do Caboré, a campanha mais fofa da história. Olha. E depois agora a gente teve a oportunidade de ser parceiro lá no Grupo Record Record. também, que a gente, enfim, tava junto aí até recentemente. Então, super cara, super nome. Vem, Chicão! Sim, pô, É. é um que estará aqui, ó, está recebendo o convite no ar. É isso. Ele é fofo mesmo, cara. Que aí, André, até uma coisa, além do, enfim, né, quem que, quando você começa ali na Talent e tal, quem que você lembra que estava ali por perto ali, que hoje está no mercado espalhado Pô, por cara, aí? assim, baita orgulho de ter entrado nessa época. Eu falo que foi muita sorte, assim. Nessa época, muita gente boa passou pela Talent, né? O Luiz Fernando era o diretor-geral, mas teve o Paulo Santana, o Adrian Ferguson, né? O Fábio, o... Fabi já tava o lá, Gadim, imagina? A Fabi tava lá, a Fabi Maia tava lá. Quem mais? Me ajudem aí, gente. Essa época era a Fabi, a Yuri. Tinha A chegado Yuri, aí. né, as mulheres que eu falei, poxa, era a Dida, a Célia, elas eram uma figura, a Denise Laveso. Caramba, Denise Laveso. Então, assim, tinha uma galera muito legal. Foi, assim, muita gente boa. Foi bom. O Silvio Siviero. Cara, foi uma passagem muito legal, assim. Eu fiquei lá 2 anos e pouco. Foi um baita aprendizado. A gente trabalhava muito. Eu lembro, eu saía de Alphaville, eu falei, não, eu vou lá encher o saco deles lá na Talent, lá do Itaim. Eu saía de noite da Talent de Alphaville, ia lá bater lá, ó, tô aqui, ó. Então... Não, e já cai numa das principais casas de propaganda, né? Quando Poxa, você vê foi... Talent, exato. Então, eu lembro de uma história, Marquinhos, assim, o tempo da propaganda ser tão abastada, né, cara, as agências terem tanto recurso. Teve uma festa que para mim é muito emblemático, né? Festa de final de ano da Talent. A Talent sorteou 5 Mercedes Classe A. Então, o seu Júlio sempre foi famoso por... né, era um gênio e o cara dividia, assim, sabe? Ele, né, Fábio? Era uma característica... Generoso. Super generoso. Todo mundo reconhecia isso nele, assim, sabe? Então ele é um cara genial, brilhante e dividia o pão, sabe? Então você imagina hoje. E no ano anterior, ele tinha sorteado uma Cherokee e quem ganhou tinha sido uma copeira. Olha que legal, que cara. animal, cara. Isso é muito legal, cara. Então foi muito Não, muito bom. E a gente, né, cara, eu tenho o prazer de trazer amigos aqui que jogam num campo onde tiveram a oportunidade de ver do lado os caras que inventaram o esporte. Né, cara, Júlio Ribeiro é isso daí. Né? As pessoas, né, a gente vai passar ainda pela trajetória, mais outros que se somam a isso daí, né, de estar junto ali com gente que ajudou a construir esse nosso negócio. Eu vou trazer pro Tonheta de novo aqui a história. O Tonheta estava ali, né, naquele movimento de você entre África e Taterca, né? Isso, daí saio, vou pra Tateca, né, da África, depois de 5 anos, então um ciclo muito com legal. você no começo? Você, bem ali no comecinho mesmo, ainda esqueci de fazer essa pergunta. Alguns personagens, Jairo Soares, Flávio Depou, né, a Camila Bertoli, Riton, caramba, a Magê, ali uma turma muito legal, né, uma galera muito legal. O Pedro Cruz passou por lá também, um período na Yang também.
enfim. Magê, falei, Fábio. falei com a Magê na semana passada. A Magê virou comercial. Olha que legal. diferente, cara. Ó, boa sorte aí, viu, Magê? Conta com a gente aí, conta com amigos do mercado pra você ter mais sucesso ainda também nessa sua nova frente aí. Daí, né? cara, chego na África, fico 5 anos lá na África, acho que é um ciclo super bacana, onde eu saio para ir para Tateca, para um desafio também muito legal, na época para virar diretor de mídia, até então o diretor de mídia. Daí chego e é onde o Paulo Santana, né, me leva. O Paulo Santana na época era o diretor-geral, mas o André participou aí de todos os bastidores na época para ajudar a ser um aliado para eu ir. E no final, fico quase 7 anos na Tateca, que se torna DPZT, né? Sim. Então também aqui um outro personagem, além do Paulo Santana, é o Eduardo Simon, um cara que também enfim, foi um super chefe, um super parceiro. Só um parênteses antes de você entrar na história mais séria e tal. Eu falava pro Paulo Santana, Paulo, confia nele, Paulo. Esse moleque é um baita talento. Ele come de colher, mas ele mas esse cara, ele é um fenômeno, assim, vai nele e tal. Aí ele chegou lá, né? Foi legal, foi bacana, foi também outra trajetória consistente, longa. E foi bacana também que daí tem um mix que onde o André sai. O André sai para um desafio, se eu não me engano, a Finasca Tender School, e eu acabo indo para a cadeira do André até então, que era como diretor de mídia de McDonald's. Então, foi exatamente. Eu lembro, eu conheci o Tonheta nessa época, né? Em algum momento, putz, vou lá, reunião com o diretor, né? Com o diretor de mídia de McDonald's, ferrou, né? Tipo, um cara gigante e tal. Não, Tonheta. Aquela gente boa, posso da contar cidade. uma passagem dessa época? Nessa época, o Paulo Santana era o diretor-geral, VP de mídia lá, né? E aí a gente tinha uma trinca de diretores de conta assim, que era o Tonheta, eu e a Paty Alves. Hoje da galeria. Hoje da galeria. A gente sentava numa mesa assim, e aí os três, né? E ele é super metódico, né? Aí, tem toque. Metódico é ter toque, tá, gente? Mas metódico é só um pouco mais organizado do que o normal. Aí ele chegava, né? Eu sou organizado também. Eu sou organizado. A Paty, assim, a mesa dela era um negócio... eu tinha que tirar da frente, assim. Aí ele chegava, né? Eu já mandava uma mensagem pra Paty ali. Ô, Paty, ó, o Tonheta chegou aqui, vamos... Fica de olho nele. Aí a mesa dele impecável, Marquinhos. Impecável. Só tinha o computador, o celular, e ele arrumava... Alinhado. Aí ele arrumava 10 vezes o celular em cima da carteira, assim. E ele... tinha uma manchinha aqui na mesa, a mesa branca, né? A manchinha. E ele colocava o celular em cima, assim. Aí eu falava, lá, Paty, lá, dá uma olhada. Aí a Paty tinha querendo rir, né, Marquinhos? Aí tinha hora que ele se incomodava, ele tirava o celular assim e fazia assim, ó. Limpava a mesinha. Aí ele fez, depois de 10 vezes ele fazendo isso, eu tirava o fone, né? Falava, Tonheta, essa mancha sair. não sai. Bons Muito tempos. bom. Até aproveitando um gancho, tinha outra muito boa que o André fazia. Enfim, aquela época era boa, a gente se divertia, trabalhava muito, mas se divertia demais também, né? Eu, nessa época, das derivações de apelido que eu não me dava muito bem era Toninho, tá ligado? Sei lá por quê, eu não gostava de chamar de Toninho. Tonheta ele gostava de Toninho, não. Daí tinha 2 coisas que sempre acontecia. Ou ligavam errado, caía no ramal do André, dele da minha frente, ele, o Toninho, só um minuto. Daí, lógico, a pessoa, ele falou Toninho, ô Toninho, tudo bem? E a outra era, ou ele encontrava o veículo, eu preciso falar com o Antônio Rodrigues, o diretor tal. Dele, o Toninho, tudo bem. Daí, lógico, o e-mail chega, mas chama ele de Toninho tal, pra descontrair. E chegava o e-mail, Toninho, encontrei o André Kais. Meu, olha. Cara, então isso vai ficando, cara. Então, assim, você vê, a gente esteve junto na África de trabalho. Depois era carinhoso, era um bullying super carinhoso que a gente fazia com ele. Então, quando a gente morava junto. Agora acabou. E, pô, era república, né? O sofá a gente chamava carinhosamente de concretinho. Tipo, não dava pra ficar no sofá. Era, tipo, no máximo meia hora. Tal. E ele é organizado geral. Ele organiza a louça suja na pia. Tal, não sei o quê. Tem toda uma dinâmica. Beleza, aí tinha 2 quadrinhos, que não era nosso. Os quadrinhos estavam no apartamento. E o meu primo, o Bola, que é super amigo dele, mas que veio fazer cursinho aqui, depois voltou pra Guará, ele
Todo dia ele mexia no quadro. Ele mexia, o Tonheta vinha e arrumava. Ele mexia, o Tonheta vinha, mas não tinha. Mas não é que irritava ele só passava e. Não falava com ninguém, só ia lá arrumar. Aí ele passava. Aí um dia ele falou: Meu, tem algum vento que entra aqui que mexe o quadro. É o vento que mexe o quadro. Os caras mexendo no quadro, fazia um mês mexendo no quadro, ele arrumando o quadro, mexendo no quadro, arrumando o quadro. Cara, muito bom. São essas histórias que ele dobra roupa suja. Pra finalizar, ele dobra. O nível de organização, o cara que dobra a roupa suja. O cesto ali tá ali organizadinho. Não, que cesto, é na mala, dobradinho. Degradê, Não, mas na mala eu dobro por ordem. Na mala eu também dobro roupa suja, filho. Mas você não é do mesmo nível. Não, esse aqui é outro patamar. Ele tem uma canequinha, lá na África ele botava a canequinha, deve estar com essa canequinha até hoje. Aí bota as canetas dentro da canequinha, caneta, lápis e tal, daí ele tira, dá uma sopradinha, volta, põe no lugar, arruma o celular. Não, isso tal, aí era, todo dia. Era um ritual. Todo dia. Não, tinha hora que eu falava Aí assim... abre na África ele tinha gaveta. Ele abre a gaveta, acerta o lugar da carteira dentro da gaveta. Não, a diversão da galera é volta minha de férias. Cara. A gaveta destruída. Não, mas o negócio da caneta era um negócio irritante. Tudo, cara, era demais. O negócio da gaveta, ele parava tudo que ele tava fazendo, aí ele ia lá, tirava a caneta. Aí tinha hora que eu falava assim, Toita, pelo amor de Deus, para de soprar essa caneca. Era bom. Sabe, a lembrança bom. que eu tenho da Taterca, cara, uma das primeiras vezes que eu fui lá, tinha uma mesa de mármore na recepção. Tinha, graças a mim, inclusive. Né? Porque em algum momento eu fui, né, mexer nela, eu tava com a base, sei lá, e eu quebrei a mesa. Na hora que eu puxei, ela espatifou no chão. E quando espatifou no chão, aí entra o Paulo Santana. Aí tava eu e o Henrique não teve nenhuma dúvida. Falou, foi ele. Foi ele. Porra, Henrico! Aí pro Paulo lá, tá, quebrei. Foi na mão do Paulo Santana. Quebrei a mesa lá. Desculpa aí a galera tal, mas enfim, o Henrique não teve dúvida. Foi lá e me caguetou no mesmo segundo. Eu vou puxar o gancho daí pra continuar depois que a gente acabou de espera. Daí da DPZT, acabo seguindo, vou para a FCB, novamente com o Fábio, um projeto com o Fábio liderando a FCB, me chama para ir para um projeto legal com ele, fiquei lá também um período, quase um ano, acabei tendo uma oportunidade de ir para o Facebook, na época que se torna a Meta. Aí que é uma mudança hoje é uma mudança comum, né? Mas na época foi um dos primeiros que a gente viu a sair da mídia para ir para uma Big Tech. Foi uma movimentação, acho que bacana. O Fábio, apesar de chefe, sempre foi amigo, né? Então a gente conversou muito naquela época. Eu acho que fazia muito sentido, no sentido de conhecer uma outra forma de trabalhar, conhecer uma outra dinâmica, outro ângulo do mercado, e também tentando, né, acho que para a carreira. A partir do momento que é isso, você se torna diretor, você começa ali a disputar algumas cadeiras. Falei, cara, eu preciso ter mais cadeiras para eu ter oportunidade. Não, e tinha um lance do formato de remuneração que eles faziam, era muito agressivo. Era muito agressivo também. Perto do que a agência conseguia fazer. Exercia, né? Então, quando ele recebe a proposta, e eu não queria que ele saísse, porque no meu plano na FCB é que ele fosse meu substituto para que eu pudesse subir. E que iria acontecer. Se ele tivesse ficado, ele teria assumido a mídia da FCB. Provavelmente. Seria quase que um movimento natural ali. Era o meu plano. Na época tinha a Cris Omura também, que é super profissional. Aliás, assista o episódio da Cris. Cris também já passou por aqui. Uma grande amiga também. Fina. Mas eu tinha na cabeça esse plano com ele. Então, quando ele traz a proposta e eu olho... Eu lembro de debatendo ela com o Aurélio. Falei, Aurélio, a gente até tentou, cara, mas não tinha... Não dá. Chegou uma hora que eu falei pra ele, falei, cara, eu acho que você tem que viver esse rolê. Eu tive a oportunidade anterior até essa dele ir e não fui, porque eu gosto muito de agência, cara, tanto que tô até hoje em agência, nunca saí de agência, mas eu achava que ele tinha que viver. E para composição do profissional, Antônio era um passo bom para ele dar aquela hora,
sabe? E se não desse certo, ele ia voltar. Sim. E não ia ter problema algum. E aí ele vai. E aí tem um rolê legal lá, né, Antônio? Rolê legal, 4 anos, né? Acho que 4 anos também se relacionando com as agências de propaganda, então não deixando de permear, né, as agências. E saio para um ciclo no Grupo Record. Depois de 4 anos também. Dei outro personagem muito legal, o Alarico e o Wagner Martins, 2 personagens aí que provavelmente se não passaram, em breve passarão. A Larico passou, Que né? E Wagner virá. Wagner já está agendado para vir para cá. E fui para lá. Então, foi quando eu vou para Record, fico um ciclo de 1 ano, super feliz. É uma movimentação bacana que a gente foi fazer, né? Um trabalho integrado mesmo, multiplataforma, com uma galera, né? Um comitê de gestores aí novos para esse movimento, né? Dentro do grupo. Mas é isso que numa triangulação da mas vida. Aí, Parou aqui? Mas parou aqui, porque antes de você chegar nesse episódio, eu quero voltar lá pro André. Tá bom. Porque é o seguinte, o André, a gente falou ali do seu início, mas quero saber também da sua trajetória ali, cara. Vou tentar de um jeito resumido aqui, Marquinhos. É difícil, hein? Bom, na Talent, aí o Fábio saiu era na época a Bates Brasil, né, que era a agência do Roberto. O Fábio foi pra lá pra ser diretor de conta, né, Fábio? Era gerente na época, não tinha nem diretor. Não tinha diretor, era gerente. Mas o papel era de diretor de conta. De um diretor de hoje. De um diretor de hoje. Era o responsável pelo grupo, para atender Kaiser e Bavária e mais algumas outras contas, Mercedes, enfim. E aí ele me chamou, aí eu falei, cara, eu vou. Eu gostava muito da Talent. O ambiente era legal, fui super bem recebido, mas eu falei, acho que é a hora de eu ir. E confiava muito no Fábio. Eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui, foi super legal. Eu fiquei 1 ano. E aí o Nizam montou a África. E eu cheguei a fazer a transição. A Young comprou a Bates, né? A Bates Brasil, virou Young. Quando tava fazendo a fusão, eu fui para trabalhar com o Luiz na África e com o Paulo Santana. Quando eles ganharam a Brahma, eu fui trabalhar para atender a Brahma na África. E por lá eu fiquei 5 anos. África, né? África foi bem, tinha 25 funcionários. Caramba. Então foi super legal. Eu falo hoje, eu passei por algumas agências, né? De lá eu fui para sair da África, fui atender o Magazine Luiza e outras contas na Ogilvy. De lá eu fui para Taterca para atender o McDonald's. E depois a última foi a Finasca. Cara, trabalha com Nizam, trabalha com Musa. Então, poxa, é um privilégio, assim, né? O Nizam super próximo, né? Com a Brahma, a gente viveu intensamente, né? Até outro dia um amigo falou assim, poxa, eu tô vendendo uma casa lá na Rua Polônia e tal. Eu falei, na Rua Polônia, ele me mostrou a casa lá. Eu falei, pô, nós viemos aqui tanto nessa casa trabalhar. Era na casa que o Nizam morava, cara. Quantas vezes a gente não foi trabalhar lá? Mas eu falo, passei por algumas agências, mas a agência que eu carrego no meu coração, assim, onde eu mais aprendi e onde eu mais convivi com gente boa e que mais me puxou foi a África. Né? Lá eu fiquei por 5 anos. Então, a agência... Eu tenho carinho por todas. Sim. Né? Todas tiveram alguma coisa de especial. Né? Poxa, a Finasca... Quem não gostaria de trabalhar na Finasca, né? Trabalhamos juntos na Finasca. O Fábio Fernandes. O Fábio, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como meu chefe direto, meu gestor 4 vezes. Então, alguma liga dá aqui, cara. Então, eu 3. Então, assim, ambos podem pedir música. Então, aí foi isso, assim. Aí, a última agência é a Finasca. Aí com o Fábio Fernandes. Outro gênio da propaganda, né? Outro aprendizado maravilhoso, assim, atendendo... Aí, tive a oportunidade de trabalhar com contas diferentes, começando com Skol, depois com BRF, com Sadia, né? E aí o Fábio saiu, foi para FCB, foi assumir outro compromisso. E aí a gente teve a oportunidade, eu e o Mal Almeida, de ficar coliderando por um período ali, antes do Mal ser, de fato, promovido a diretor-geral, por uns 5 meses, coliderando a agência. Foi super legal. Caramba. E aí você muda o lado da mesa. Então, aí eu tive clientes desde, acho que talvez do McDonald's, um cliente que comprava muito out of home, né? Assim, um cliente com essa característica global, super ativo na rua, e aí
depois na Finasca com o Google. Eu me lembro de, depois que eu fui pro outro lado, muita gente falava, não, eu quero comprar o circuito que o Google comprava, aquele da Camila Coelho, né? Lembra disso, Fábio? Então, assim, e aí eu fiquei com uma relação muito estreita com a JCDecaux, com a Ótima, enfim, a época, com a Eletromídia. E a Kim que era cliente lá, né? A Kim era cliente, cara. A Kim, que hoje tá no TikTok, era cliente no Google, né? Era a Ana Araújo, que ainda é, e a Kim também era a cliente. E a gente, assim, poxa, a gente fez muitas campanhas de Out of Home, o que eu fiquei muito próximo dos players de Out of Home, né? Eu já conheci o Heitor há muitos anos, e aí o Heitor a Decaux ganhou alguns contratos, a gente já vinha conversando há um tempo, tinha essa intenção de ir pro outro lado, e daí deu certo. E eu fui bem feliz na Decaux, então eu mudei de lado, fui pro lado comercial. E o Heitor é um puta cara, como eu gosto do Heitor. Não, cara. baita cara, eu adoro, é um grande amigo nosso. Então a gente se encontra sempre aí. Foi super legal. Fiquei lá quase 5 anos também. Antes de ir pro Quai, né? Fiquei 7 meses no Quai, uma experiência com os chineses. E o último, Google. Você sabe que eu vou abrir um espaço para contar uma história minha com o Heitor, cara. Sabe que eu trabalhava na Infoglobo, estava no time do Diário de São Paulo, que enfim, eu atendia o mercado local, pequenos clientes e tal, e ele era do time do Globo, e aí num desses trabalhos de treinamento e tal, eu fui lá me caí num grupo onde estava ele, estava o time dele e tal, e tava eu lá, eu era o menino do Jornal Menor, tal, não sei o quê. E aí ele desenha de uma forma, falou assim, mas vamos fazer o trabalho aqui, mas só deixa o Marquinhos apresentar. O Marquinhos vai apresentar. Quem que é esse, Marquinhos? Heitor. O Heitor. E aí, putz, aí nesse momento eu apresento, eu me conecto mais ao time do Globo, tal, não sei o quê, e eu tenho certeza que isso foi determinante para que eu conseguisse dar alguns passos e ir para um veículo grande e tal, não sei o quê, pela generosidade dele de dar palco. Ele falou assim, pô, Marquinhos, cara, vai lá você, pô, né, apresenta lá tal. E isso fez toda a diferença. É um cara que abre espaço para muita gente, outro cara muito bacana. Queria lembrar aqui dele. Eu sou muito grato a ele. Ele é assim, puta, ele grande amigo. Ele é um baita cara culto, humano, cara transparente. Eu sou suspeito para falar, cara. Eu adoro o Heitor. Abração, Heitor. E aí tem essa mudança para você ir para Kawai, que também era um bicho aí completamente diferente, né? Foi, Marquinhos, assim, aí eu achei que era hora de eu, de fato, mergulhar no mundo digital, né? Eu queria me reciclar e, assim, e eu vi ali o TikTok, né? Trabalhando em plataforma de short video. E eu falei, poxa, o Kawai vem com tudo. Assim, agora eles assumiram o Kawai, né? A gente chamava de Kawai. Agora eles assumiram o Kawai, que todo mundo falava Kawai. E aí eu fui. E foi legal, apesar de, assim, muita gente fala, poxa, você vai ter coragem, né? Trabalhar com um fuso diferente, a cultura chinesa é diferente. Mas para mim foi muito bom, né? Eu tinha aqui uma liderança que eu não conhecia, Paulinho Fernandes, baita cara, fiquei amigo dele. Foi por pouco tempo, mas a gente se conectou muito pelo trabalho mesmo. Assim, a gente trabalhava demais. Baita cara trabalhador. Ele era a liderança de vendas aqui no Brasil, um cara que já tinha sido Meta e TikTok. E eu tinha um dotted line assim, para um report para uma liderança chinesa. E eu me dei super bem com ele. Então, para mim foi bom, foi legal. E foi um passo para ir pro Google. Talvez se eu tivesse ficado na Decaux, talvez eu não tivesse ido pro Google. Eu tenho muito carinho pela Decaux, fui muito bem tratado. Né? Teve a oportunidade de conhecer a sede? Foi para França? Para França eu não fui. Eu fui para Xangai, a gente teve um encontro em Xangai, na sede da China, e a gente teve no de Madrid, na sede de Madrid. É uma coisa que eu acho que, assim, poxa, a Decaux... eu acho que a história do setor, né, cara? O setor nasce ali, né? E a sede é um lugar maravilhoso lá, assim, né? Tem um lab de inovação, é um lugar lindo, nos arredores ali chama Plaisir, é um lugar muito bonito, bem perto de Paris. Eu acho que esse é um ponto que deveria ser melhor explorado pela Decaux local, assim, sabe? Assim como as techs fazem, né? Ou costumavam fazer, quando você chega numa Big Tech, assim, o processo de onboarding normalmente era a ida a
uma passagem, pelo menos, à sede, né? Então, acho que é uma baita experiência. Mas eu tive uma em Madrid e uma em Xangai, então já valeu, já compensou. E aí, poxa, veio a oportunidade do Google. Daí aí eu fui pro Google, eu já tinha aplicado uma vez antes no Google. Já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas não é fácil de entrar. Não, dizem não que é é fácil mais, mesmo, dizem que é não. mais concorrido entrar no Google do que passar em medicina. Então, e aí tive essa oportunidade, fiz um processo na contratação, os processos de contratações de todas as techs têm sido processos longos e deu certo. Fui trabalhar num time que atendia bem de consumo, né, o time de CPG. Foi maravilhoso. Trabalhei com algumas pessoas que eu já conhecia, com outras eu conheci lá, né? A gente estava comentando aqui no backstage aqui que o Google acaba te sugando muito para dentro, né? Tem muita gente competente, muita gente muito legal, muito bacana lá dentro. E é uma empresa que te puxa todo o tempo, né? Eu falo, a gente está vivendo um tempo, AI eu acho que é a bola da vez, então só se falava nisso até então. Então foi muito bom. Sou muito grato. Enfim, foram 2 anos. Saí em abril. Não por vontade própria, mas bola pra frente. E agora tô aí, tô entendendo. Nunca passei por isso, nunca passei por uma reorg, nunca vivi isso como eu tô passando, mas tá sendo bom para encontrar outras oportunidades, entender o que tem de coisa legal, botar a cabeça para fora. E André, o seguinte, cara, se você fizer uma lista aí dos 5, dos 10 profissionais que você mais admira, tal, não sei o quê, você vai entender que eles passaram por essa fase. É uma fase necessária, né? De você, cara, você colocar a bola no chão, olhar, ver o que tem aí e ter as conversas necessárias, né? Aí você vai ver que vem coisa muito boa. Marquinhos, eu acho assim, cara, cara, sendo muito honesto, não esperava, não contava com isso, não sem hipocrisia, assim, isso não estava no meu radar. Eu estava focado em outras coisas, em coisas que eu podia controlar, né? Mas eu acho que a gente tem que lidar com maturidade e olhar para frente, cara, e buscar coisa nova, enfim. Acho que tem muita coisa boa pela frente que às vezes fica talvez mais marginal ou que talvez não tá de fato no teu radar, assim, né? Então, e o nosso mercado tá cada vez mais dinâmico. Cara, olha aqui, né? Aqui onde a gente tá mesmo, né? O Content Club é de uma disciplina que cresce a cada dia, né? Pois é. Olha o Out of Home, o que vem crescendo, olha. Então, assim, acho que tem muita coisa boa por fazer. Então, meu pensamento é de gratidão. Sou grato ao que eu vivi, ao que eu aprendi. E vamos olhar pra frente. Sim. Vamos embora. Sim. Então, tô aqui, tô disponível, tô a fim de trabalhar. Então, aproveitem, amigos, aproveitem. Vamos tomar um cafezinho, né? Combinar um cafezinho, almoço. Fabio, como que é o potencial do interior, hein? Olha por onde esses caras passaram, meu. Não, eles são profissionais exemplares, assim, que um líder pode contar, sabe? Acho que uma das coisas mais... Porque a parte técnica, a parte criativa, né? A mídia, para mim, fica muito entre esses dois mundos, sabe? Do lado técnico, estratégico, que é obrigatório do mídia ter, e do lado criativo. E o executor, né? Você pegar essas 3 características, um mídia precisa ter. Ele precisa ser um estrategista, ele precisa ter técnica para conseguir propor a melhor estratégia, ele precisa ser criativo, seja do jeito de negociar, ou como ele coloca aquela ideia na rua, ou como ele pensa a ideia, mas ele precisa executar. Ele não pode não executar. E muitas vezes esse lado execucional é deixado meio de lado, sabe? Como menos importante ou menos glamuroso e tal. E os dois aqui têm essas 3 pontas. Então é muito difícil ter essas 3 pontas e ser leal. Todas as vezes que a gente trabalhou junto, não tinha o que eu pedisse, sei lá, vamos precisar vir amanhã às 5 da manhã, porque tem que levantar alguma coisa. Eles estariam lá. E
E esse traço que eles têm é muito difícil de achar, somando todas as outras qualidades que eles têm. Então, eu assino embaixo qualquer coisa para os Já dois. assinou 7 vezes, né? Somado aqui, já assinou 7 vezes. Acho que é só pra complementar, Marquinhos, acho que é relação de confiança mesmo, assim, Sim. sabe? É muito mais do que a técnica, seja quem é mais criativo, ou quem, né, é melhor de planejamento, ou quem executa melhor, né? Mas eu acho que é uma questão de confiança, assim. Pô, cara, nessa pessoa aqui eu confio e, enfim, acho que tem algumas disciplinas que dá para desenvolver, mas confiança se conquista, assim, né? Então... E tem muito o lance da gratidão, né? A gente é grato por todas as portas que foram abertas para nós, mas em especial a primeira. Exato. Né? Em especial Muito. a primeira. Até abrindo com vocês aqui, amigos da audiência, que a gente fez uma brincadeira no começo, né? O Luciano tá sempre aqui comigo apresentando, e aí nesse período de férias eu venho convidando alguns grandes amigos, aí quando, né, soube dos dois, falei assim, cara, vamos trazer alguém, né? E aí eu não contei para eles, né? A gente ficou até aguardando. Dá uma surpresa, Marquinhos. Fábio chegar e que legal, né? Poder trazer para contar essa história aqui o cara que esteve tão presente bem desde o início, né? E que não ficou só no início, que vocês foram se acompanhando no crescimento, nessas trajetórias, né? Até chegar esse momento do Tonheta, que a gente acabou interrompendo ali logo que ele estava contando, né? Que o Tonheta, essas mudanças, outro dia tive a oportunidade de a gente almoçou juntos, né? E conversamos muito, falei assim, cara, pô, Tonheta, quantas... o coeficiente de coragem sempre teve muito presente, né, na vida do Antônio, porque, cara, de repente ele muda de agência para ser veículo, e aí vai para Big Tech, e agora, Antônio, vem num desafio que esse foi completamente diferente do que qualquer um ali podia imaginar. Me conta como que foi a sua passagem aí da Record para a posição atual. Bom, estava super feliz na Record, eis que surge então, numa triangulação da vida, essa oportunidade de vir a trabalhar com a Ivete Sangalo. Até então, talvez uma rota não pensada, né, por mim, mas talvez pelo esse lado de ousadia também acabou aparecendo. Mas fico muito feliz hoje, né, até para dar visibilidade para todos. Eu sou responsável pela gestão de negócios e imagem da Ivete. É um modelo ainda em construção, que a gente aí está aprendendo bastante, mas agora 1 ano e meio. Mas que surge no momento que eu estava super feliz na Record, conduzindo ali e liderando as frentes que eu estava tocando, o projeto que eu fui sendo realizado, os líderes que eu estava fluindo bem, mas daí que surge uma oportunidade em que um ex-chefe meu, inclusive chefe nosso, né, Fábio? Aurélio Lopes, outro cara incrível, que era CEO, né, foi CEO há muito tempo, tanto da FCB quanto chairman do IPG, me liga, enfim, contando um pouco do projeto e do desafio, e de como isso também tinha acontecido. E eu, naquele momento, feliz, apesar do bichinho de falar, puta, legal, eu tava vindo com... minha esposa estava grávida, né? Na época até, agora o Raul, até aproveitando, né? Um beijo pra Carla, minha esposa, né? Esposa, né, gente? Pra câmera. Esposa pra Carla. O Raul, que é meu filho agora, que tem 1 ano e meio, estava na barriga, enfim, 20 dias para nascer. E uma decisão dessa para tomar, aí de muita coragem, né? Mudar um pouco do caminho, né, do que estava vindo até então na minha carreira. Mas, lógico, esse aqui também sabia que eu tomaria a ligação. Após eu tomar a ligação, ele me ligou também. E o Fábio me conhece muito, né? O Fábio acho que tem muita sensibilidade. Conhece meu jeito disso desde criança, né? E sabe também os pontos que são importantes nas minhas tomadas de decisão, enfim, aonde meus valores não deixam eu ultrapassar algumas barreiras, e não valores que eu digo, o meu jeito, as minhas crenças, sabe? Disso, de ter batalhado a vida toda, de eu saber o valor do dinheiro, de eu saber a importância da minha família, aí, né, quase para virar pai naquele momento.
mas com um projeto que aparecia naquele momento, um projeto diferente, mas que após a gente conversando ao longo do processo, a gente viu que boa parte, acho que permeava já um pouco dessa história de carreira minha. Então eu continuaria com relacionamento com as marcas, né? Responsável pelas marcas que estão com a Ivete, pelas plataformas digitais dela, enfim, por toda essa conversa, essa criação, né, de narrativa junto às agências de propaganda, conhecendo bem esse ecossistema, a relação com a Globo, que é um super parceiro da Ivete histórico também, então essa, né, experiência de ter essa interlocução, mas num projeto que não era até então o caminho tradicional. Mas durante essas conversas, né, primeiro pela Ivete ser a Ivete, eu acho que o tamanho da artista, 30 anos de carreira, né, uma biografia incrível, lógico que coçou, né, uma marca poderosa, né, como ela. E nas conversas a gente começou a entender que tinha um trabalho que poderia ser feito, que até então talvez não tinha sido bem explorado, porque eu acho que muitas vezes acaba que o lado artístico acaba prevalecendo. Sim. E natural também. É natural. Certo. Que bom que seja assim. Que bom que seja assim, tem oportunidade para todos. E eu acho que pegou um movimento muito forte desse marketing de influência, né? Onde eu acho que agora com a indústria, né, de comunicação se expressando a parte de publicidade muito através de conteúdo e entretenimento, eu acho que trouxe uma demanda e um grau de sofisticação para todos os influenciadores. A Ivete eu acabo não considerando uma influenciadora, e sim uma celebridade, mas ela não deixa de ser uma influenciadora. A gente entendeu, acho que nas conversas, que tinha um potencial enorme aí para fazer esse trabalho, né? E que tinha um caminho. E acho que agora, após de 1 ano e meio, assim, super feliz com a oportunidade. Eu acho que muito bem, graças a Deus, também com a Ivete, uma pessoa incrível, uma profissional comprometida, e você começa a entender o porquê daquela, até então, artista, que também é da minha geração, eu era fã até então, chegou e está onde está, né? Eu acho que essa linearidade... rodeada de pessoas que é da alta confiança dela. Sim. Né, eu tive... Esses dias mesmo me peguei assistindo lá como que é o nome do programa do Porchat? Que é isso? Que história é essa, Porchat? Tava lá com a irmã dela, enfim, com a turma toda. Eu falei assim, cara, que bacana. Eu tava junto com a Xuxa, inclusive, nesse episódio, né? E eu falei assim, cara, que interessante. Logo lembrei de você quando eu tava assistindo ali, né? E fico pensando, falei assim, caramba, né? Como será o dia a dia do Tonheta, né? Eu falei assim, cara, né, numa reunião de trabalho com a Ivete. Sim. Né? Olha, eu demorei uns 3 meses, eu acho que pra equalizar. Adaptar, né? Às vezes ela falava... normalizar. Antônio, que eu às vezes dava algumas congeladas, confesso. Uma pergunta. Mas eu acho que por respeito... Ela tá te chamando de Tonheta, não? Não, ela não me chama de Tonheta, mas ela sabe que todos me conhecem como Tonheta, mas ela acaba me chamando de Antônio. Fala pra ela, mãe, pode me chamar de Tonheta. Mas ela pode, ela sabe, acho que vai ser natural também. Eu acho que o entorno também, acho que já tá todo mundo mais à vontade, então... Mas você vê como é que o destino é maluco, né? Eu tô lá na FCB, sentado um dia, o Aurélio já tinha saído da FCB, né? Aí eu olho, ele me liga, né? Eu atendo, fala, chefe. Fabinho, tudo bem e tal. É um cara muito carinhoso. O Aurélio é uma pessoa muito especial. Sim. E aí ele fala, cara, porque, olha, as coincidências são muito malucas, né? O enteado dele, que é filho... Ele criou, mas é filho da esposa dele, casou com a sobrinha da Ivete. Com a Laís Sangalo. Com a Laís Sangalo, que chegou a trabalhar na África. Né? Que hoje é gestora na Nivea. E ele me liga, por essa relação, ele acabou ficando próximo da Ivete, ele tinha saído da FCB, então acho que eles chegaram a conversar de como ele poderia trabalhar, como é que ele podia ajudar lá. Ele falou, cara, tô numa missão aqui, a Ivete findou com o empresário anterior ao Antônio, que era o Fábio, um cara muito legal. A gente chegou a contratar a Ivete para fazer trabalhos, eu cheguei a negociar direto com ele mais de uma vez. E, tô precisando de alguém, precisa ser diferente. Eu queria que tivesse alguém que tivesse muito olhar de mídia e tal.
E eu lembro na hora eu falei pra ele, pô, eu, chefe? Aí ele falou, não, pô, não posso te tirar do John. Ele falou, não, tô brincando, eu não quero sair daqui. Mas eu acho... Deixa eu dar uma pensada, mas o que é o perfil que você tá imaginando? Então, não, tem que ter muito conhecimento digital, que conheça muito de rede social. Acho que ela pode trabalhar melhor. Isso o Aurélio falando, né? Meio como briefing, que provavelmente era um briefing que ele deveria ter discutido lá internamente. E eu falei, cara, vou te dar uns 2, 3 nomes, porque não tem muitos nomes, não, para encaixar para esse tipo de trabalho, mas, meu, eu tenho um na cabeça aqui que é, para mim, bala de prata para você usar, que é o Antônio, que você conhece o Antônio. Ele falou, Tonheta? Eu falei, pô, tava aqui, agora ele passou lá. Não tá no Facebook? Eu falei, não, ele tá na Record, mas acho que vale você conversar com ele. Depois eu te passo outros nomes também, mas eu acho que o Antônio tá pronto para isso aí que você tá falando que você gostaria de ter. Mas, cara, se prepare, ele tá bem, tá ganhando bem, então acho que vai ter que ser uma proposta condizente, porque ele tem aquela carinha de moleque, mas ele não é mais moleque não, cara. Tá para ter filho, então, tá num outro momento de vida. Acho que vai encaixar bem. Eu falaria com ele. Acho que você falar bem com ele, depois eu falo com ele aqui também. Eu acho que pode ser um golaço para a carreira dele, para a vida dele. Eu acho que ele pode viver um negócio muito diferente lá. Cara, eu acho que ele vai dar samba aí. E aí desligou. Aí ele me passou uns 3 semanas assim, ele liga, não vai dar certo, Antônio, quer ganhar muito, e não sei o quê. Começou a falar, eu falei, Aurélio, mas... Profissional está aí. Pô, mas o cara tem competência pra tal, cara. Por que vai ganhar muito? Tem pouca coisa, não é comissão no que vende e tal. Eu comecei a tentar entender, falei, porra, dá pra fazer. E aí a gente se falou muito, né, no meio do caminho, até ele bater o martelo final lá. Eu vivi muito esse momento junto com ele, no dia a dia, sabe? Mas eu acho que ele conduziu muito bem. Eu senti uma maturidade muito positiva no Antônio nesse momento da negociação dele mesmo. Que teve uma hora que parecia que ia roer corda. Eu falei, não, segura. E ele teve a manha de segurar. E se roesse também, ele estava bem. Então não ia ser ruim. E que bom que a corda não estourou, que ele fechou. Sim. E eu hoje... Eu contrato a Ivete para CVC, né? Sim. E a gente filma, que é uma coisa maluca, né? A gente foi fazer uma campanha lá em Salvador, e aí você vê isso que ele estava falando. 3 filmes, 4 shootings, vários conteúdos digitais, tudo uma diária, o poder de realização dela. Cara, o set leve, não tem um barulho. Cara, ela é muito, muito profissional. Difícil, né? Não, é fora da curva. Não, isso facilita, por isso que ela tá onde ela tá, né, sabe? Desse e tamanho. aí você vê isso e vê a condução que ele coloca, que o Antônio tá fazendo, que deixa leve, que é o jeito dele, que é um pouco o jeito dela. E isso eu não sabia, mas eu acabo entendendo que tem um lado... É tenso, mas tem um lado de levar com leveza. E eu acho que ele se encaixou super bem nisso e não vai sair tão cedo, não. Isso aí vai ficar muito tempo lá. Não, e ele presta um serviço pro mercado fazendo essa movimentação, porque sem dúvida. Da mesma forma, ponto, cara. Da mesma forma que a Ivete tem do tamanho que tem, a importância da publicidade dentro do envolvimento com as marcas, dentro da atividade dela, existem outros que... Né, passam a olhar para os profissionais do nosso negócio aqui. Abre outra porta. Com um olhar diferente. Eu acho excelente ponto esse, Marquinhos, que eu acho que o tamanho dela leva para isso, né? Porque como não é o core, né? O core é o lado artístico, né? E que sempre os empresários olharam e tinham muito mais competência para lidar com isso, muito menos sob o ponto de vista de mídia, né? Do lado mais comercial e de imagem.
poxa, tem uma infinidade de artistas que ainda não tem esse serviço, que não tem alguém competente assim, né? Então, e eu tô escutando de algumas pessoas que estão indo por esse caminho, que tinham posições parecidas com a dele, com a minha como executivo, como, né, como ex-profissional de mídia, ou como profissional de vendas, e que estão trabalhando com artistas, explorando o lado comercial, assim. Eu acho que é um Tem um caminho negócio que natural. o artista é muito autodidata, né? E lógico que muitos estudaram muito e não estão ali, mas tem um talento natural, né? E que a conexão, as redes sociais e o mundo digital deu voz para alguns que apareceram do nada. E esses que já estavam estabelecidos, que eu acho que tem os influenciadores e as celebridades, né? A Ivete está mais no universo da celebridade que no universo de influenciadora, apesar dela ser uma influenciadora, e tem grandes influenciadores que se tornaram celebridades, esse lado de cá não existia. Não tinha como ter essa ascensão. E ela é uma celebridade pela exposição que ela teve na mídia, exposição na própria Rede Globo, etc. Quando você olha esse outro caminho, que é um caminho muito frutífero e que se faz muito dinheiro na vida digital dos influenciadores naturais do ambiente digital, eu sempre achei que ele poderia fazer esse match, né? E aí, por coincidência, a gente acabou fazendo uma marca da Ivete e tal, e que culmina no lançamento de um projeto dela junto com o TikTok, e que ficou um super projeto, que já vai para segundos rounds, etc. Né? Não, e você vê, e ele falou também sobre a interlocução com a Globo lá e tal. Não só a conversa com a marca, mas a conversa também com os veículos em uma linguagem comum a nós. Sim. Né? Você traz uma tecnicidade também para a conversa que só profissionais com uma vivência, né, do Antônio e tantos outros que o mercado tem aí, traz. O que na minha cabeça estava quando... E eu acho que essa é a inteligência do Aurélio, porque o insight é do Aurélio, de pegar um profissional de mídia, né? Na cabeça dele, era quando ele sentasse com a Globo, ele ia falar uma linguagem técnica com a Globo. Não era sobre 3 horas de 7 versus 8 horas diárias versus diário, não. Então, o Antônio consegue trazer para uma discussão um lado técnico muito importante, porque ele foi comprador daquilo. Então, eu não sei o quanto isso é bom para quem está do outro lado da mesa, mas para o lado dele, essa leitura é muito positiva. Né, até pegando um gancho, acho que legal aí desse assunto, assim, acho que foi o Aurélio que teve essa sacada, mas a Ivete teve uma visão muito clara de que era realmente isso que poderia modificar, ser um game changer ali, porque no final do dia, lógico, ela tem uma demanda de shows alta, então isso é bom, ela é uma super artista, então hoje, graças a Deus, e que continue assim, ela dá mais não do que sim, então assim, realmente é um exercício, porque a agenda é finita, né? E com relação às marcas e com relação a todo esse outro ecossistema, que o André trouxe um ponto, normalmente os empresários não tinham esse know-how. E tá tudo bem, eles tinham fortaleza numa outra área que eu também não tenho. Então, quando a Ivete separa a área de shows, que hoje quem conduz é a irmã dela, a Cíntia Sangalo, através da IS, e traz esse outro personagem que acabou sendo eu, ela já muda, eu acho que já é a estratégia dela de atuação. E o que o Fábio, eu acho que trouxe, pegando o gancho dele de projeto, seja com a Globo, com o TikTok, eu acho que essa vivência nossa de agência nos dá muito repertório para construir projetos, né? Sair um pouco de uma negociação, de um modelo mais, vamos fazer um comercial e começar a trabalhar através... Normal. Tá tranquilo. Trabalhar é para correr, é fogo. Então, começar a trabalhar projetos, trazer narrativas, entender outros modelos de negócio. Acho que a sacada muito da Ivete também é como a gente constrói um médio e longo prazo saudável, que foi onde o Fábio falou que é a intersecção dos influenciadores que já nascem mais digitais, e como isso pode criar esteiras de produtos que dê uma tranquilidade
e uma fontes de receitas novas para o negócio. Então é isso que a gente está exercitando. Projetos com marcas, lógico, representativas, contratos mais longos, menos pulverizados, com a estatura da Ivete, esse olhar de buscar novos modelos de negócio. Então, por isso que eu digo que ainda está em construção, porque a gente está testando e seguindo. E trazendo também novas parcerias, que eu acho que muitos dos artistas acabavam não permeando muito nesse lado com as plataformas, apesar deles estarem nas plataformas. Eles acabam tendo uma interface muito no olhar ou de música, entretenimento, e menos com o time comercial, com o time de negócio. E eu acho que foi esse valor que eu trouxe um pouco para a cadeia, de sentar com essa turma, começar a desenvolver modelos novos, como que a gente encaixa fluxos que fazem sentido, que tenham desenhos que façam sentido para as marcas também. Eu acho que é como a gente entrega, né, produtos que realmente estão ali para cumprir algum papel, para ter algum desafio. Então, acho que é um exercício contínuo que a gente está aprendendo, mas eu acho que, graças a Deus, e com tudo isso, com uma empresa séria como é a IS, com os profissionais que lá estão já há muito tempo com a Ivete, que me receberam muito bem, né? Hoje, Salvador é minha segunda casa. E quiçá a primeira vai saber daqui a um tempo. E essa relação com a Ivete, uma baita profissional, uma baita ser humano, que eu acho que isso é muito importante, séria, né? Porque a turma também me pergunta muito, e aí, sua relação com a Ivete? Você é amigo da Ivete? Eu falei, cara, eu não sou só um amigo da Ivete, mas eu tenho uma boa relação. A gente conhece a família, fala sobre a família de um, de outro, mas a nossa relação é uma relação séria, de negócios, sobre dia a dia. Muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Se porventura a gente se tornar amigo, vai ser da vida, segue naturalmente. Mas hoje é uma pauta muito profissional e que isso não é um problema, é muito pelo contrário. Sim. É uma forma também de a gente manter o nosso foco, manter a nossa visão, né, e seguir. Mas no final das contas, Tonita, eu não vou perder a oportunidade de falar pra você olhar pra aquela câmera e falar, Ivete, vem aqui também. Iveta, venha. Vem conversar com o Marquinhos aqui venha no conhecer o Marquinhos, um baita profissional. E aqui nesse movimento do bem que eu costumo dizer que é o Amigos do Mercado, né? Através aqui da iniciativa Papo de Amigo. Eu me sinto mais lisonjeado ainda, porque ao invés dele convidar, ele convidou a mim. Muito bom. E você sabe, André, que ele estava falando lá sobre esse momento, né, dele sendo pai nessa transição. Acabei esquecendo de fazer uma pergunta muito importante. Quando a gente olha para a sua trajetória, aqueles momentos icônicos da sua vida pessoal, por onde você andava? Então vamos lá, Vou voltar para a paternidade, né? Sim. Quando o Rafa nasceu, meu primeiro filho, em 2010, eu estava na Ogilvy. E eu acho que foi o primeiro, acho que talvez o único momento da minha vida profissional que eu arrisquei, assim, eu falei, poxa, eu pedi demissão da Ogilvy. Eu falei, cara, meu filho nasceu dia 2 de dezembro, dia 15 de dezembro eu pedi demissão. Eu falei, cara, quero ficar próximo dele, próximo da Ju, viver esse momento único, assim. E, poxa, não dá pra falar que não foi um risco, né? Uma atitude corajosa. Minha ideia, eu não tinha dinheiro para ficar parado, mas eu falei, não, esse é um momento que eu acho que é único, é passageiro, vai ser uma vez só. E eu pude curtir ali. Foi pouco tempo, 2, 3 meses eu fiquei. Logo eu fui pra Taterca para atender o McDonald's, fui com o Paulo Santana, né? Manda um beijo pra ele, né? Paulo Santana, grande abraço para você. Não, manda um beijo pro seu filho. Não, mas um abraço pro Paulo Santana e um beijo pro meu filho. E o outro foi a Valentina, né? Eu tava na Finasca, a gente trabalhava juntos. Aí foi 2014, eu tinha acabado de chegar na Finasca. Então também foram só 5 dias de licença paternidade, mas foi outro momento emblemático, né? Então eu costumo dizer que é tudo por eles. Sim, né? sim, exatamente. Todos têm filhos aqui. Mas era pertinho de casa ali, né? Não, eu falo...
Ia de bike, né? Marquinhos, eu comentei que eu tenho muito carinho por todas as agências que eu passei. A que eu levo no meu coração, que eu mais aprendi foi a África. Mas, poxa, eu morava em Moema e trabalhava na Finasca, ia de bicicleta pra Passando agência. pelo parque. O meu break ali era ir tomar um açaí no parque. Então, bons tempos, né, Fábio? São Então, ciclos, né? enfim, o Fábio é um puta cara genial, baita experiência. Foi maravilhoso. Então, beijo pro Rafa e pra Nina. O Fábio Meus am- genial é o Meus amores. Fernandes. Você também é, tá? Não fica... Não, cara, eu vou te falar, eu tenho um pouco disso que o André falou. A gente passou por várias agências aí na carreira, mas a Finasca, ela tinha um oxigênio diferente, sabe? Ali era, não sei se era proximidade com o parque, mas era um lugar muito, muito, muito especial, cara. É um lugar gostoso de trabalhar, leve, enfim. Muito criativo, né? Um muito... trabalho que você tinha orgulho de ir pra rua, sabe? Aquele imóvel pra mim continua sendo da Finasca, não passo, eu tô aqui perto da Finasca. Sim. Não, a referência da República, né? Ali pra mim a referência continua sendo Bora. da Finasca. Não, e você vê, né, de uma coisa que eu costumo repetir aqui a cada semana, né, porque a gente tem a sorte de trazer profissionais aí, que não é à toa, a gente traz profissionais que a gente admira, né, porque conhece das histórias deles, que traz aqui para conhecer um pouquinho melhor, e com esses dois não foi diferente, né, eu falei assim, cara, jogaram com quem, né, Fábio? Cara, jogaram com quem? Se você for escrever a história da publicidade, falará, né, sobre as pessoas que estiveram com vocês ali do lado. No caso do Toneto, até o entretenimento. Não tem a dúvida que isso ajuda demais, né? Você trabalhar com grandes profissionais juntos, isso é de uma aceleração impressionante. Além de tudo, é isso. E você acaba criando vínculos, relacionamentos, são pessoas, amizades. Mas quantas pessoas? A gente acaba não citando todos aqui, mas em cada fase pode ter certeza que tinha muita gente legal aí. E que a gente só chega onde a gente está com os outros juntos nos ajudando, né, Marquinhos? Isso parece uma frase pronta, clichê, mas não é. Aí, ó, quantas vezes o Fábio deu oportunidade para quantas pessoas, outros deram para ele, assim como eu, graças a Deus, depois pude dar para algumas pessoas. E eu acho que o mercado nosso precisa disso, a gente não pode perder, né? Eu acho que é uma das coisas que eu acho que a gente precisa sempre é manter esse calor, manter as relações humanas, que hoje o dia a dia, o corre acaba E tem um fazendo negócio, que a gente cara, saia, né? tem um negócio que quando você começa a liderar o processo, a liderança é muito sozinha. Sim. A liderança é muito solitária, cara. Porque muitas vezes é a Você sua não tem o que decisão. dividir, você tem que, né? É a sua decisão. Seja qualquer liderança que você tem. Então, ter gente para trocar, e eu troco direto com o Tonheta, coisas de liderança, né? Às vezes não tem nada a ver com... Específico Porque sobre um tema você específico. vai... e se você pensar que um dia ele foi estagiário de uma agência que eu liderava, e hoje ele lidera, para mim, a mulher mais expoente do Brasil, a gente tem muito para trocar. E ele viveu muita coisa que eu não vivi. Então a gente troca muito, cara. Porque você precisa ter... Não é à toa que as empresas têm conselho, cara. Sim. Que traz gente de fora para opinar. E aí esses conselheiros são muito importantes para Para dar um olhar completamente fora, né? Então, essa troca, ela é muito positiva. Eu acho que, poxa, baita privilégio nosso poder trabalhar com tanta gente icônica, né? Pô, falamos do Júlio Ribeiro aqui, falamos do Fábio Fernandes, Nizam, o Muso Sérgio Amado, Alaove, enfim, pô, o John, o Aurélio, tanta gente que é icônica aqui. Mas eu acho que o mundo hoje ele é muito mais colaborativo, né? Porque são muitas disciplinas, né? Ninguém entende tudo, assim, é difícil você ter alguém que saiba tudo, né? E não é uma só delas que resolve o problema de uma marca, de um serviço, enfim. Então você precisa de gente que entenda mais de uma artista, que como explorar melhor um canal de influência, enfim, alguém que entende mais de performance, alguém que entende mais, enfim, de tecnologia, de tecnologia, como, enfim. Então acho que o mundo tá mais colaborativo.
Por isso é bom escutar. Eu sei que a decisão acaba ali, né, para os líderes, o cara tem que tomar essa decisão e correr um risco e seguir em frente, mas poder dividir, ouvir quem é especialista e quem, né, entende de uma certa disciplina é crucial, assim, né? Então, por isso que as marcas hoje têm serviços diversos, né? Poxa, tem a agência digital, a agência de performance, a agência de influência, a agência, enfim, faz a agência criativa, a agência... Então, os serviços estão mais multidisciplinares cada vez mais, né? Muito bom, muito bom. Passamos pela trajetória deles, agora, caminhando já para o final aqui da nossa conversa, vem uma pergunta que olha para frente, né? Que olha para o futuro. E essa pergunta não é só para o Antônio profissional, tá? É para o Antônio pai, para o cidadão, né? Para o condômino, para todos os outros Antônios que se tem, né? Quando olha para o futuro, Antônio, para onde você está remando, cara? Para onde tá indo as coisas? Cara, acho que tá indo para um caminho muito legal. Quando eu olho para trás e ver aqui esse corre, né? Desde quando eu saí lá de Guaratinguetá e hoje é onde estou, eu acho que é um caminho que, graças a Deus, tá no trilho. Uma família, né? É isso, comentei aqui, filho, pai de 2 pets já, um filho. Quem sabe a família vai crescer ou não? Carla. Amor. Mas acho que é isso, né? Porque a família também é isso. No final do dia, é o mesmo Antônio. Então, acho que assim, esse lado estando bem, também a chance dos outros estarem também é maior. E seguir né, esse trabalho com a Ivete, eu acho que é um início ainda, 1 ano e meio. Se eu tiver o pique de acompanhar o pique dela, espero aí por muito tempo estar junto, porque ela brinca, né? São 30 anos de carreira, mas eu quero mais 30. Eu falei, Ivete, mais 30? Mais 30. Então, quem sabe aí mais 30 anos juntos. E é nisso, sabe? Eu acho que abrindo portas para outros profissionais, é o que eu tento também olhar para o dia a dia, vendo como eu posso ajudar a cadeia como um todo, as pessoas, a indústria e... Enfim, também colocar a Ivete, né, posicioná-la da melhor forma. Então é um trabalho que é de dia a dia, cara, né? Acordar, trabalhar e lógico, você olha para frente, mira alguns objetivos, mas eu acho que só o dia a dia faz você chegar lá pelo caminho. Então é um pouco do que eu imagino. Muito trabalho, aproveitando também, tá? Não é só trabalhar, aproveitando. Mas é isso. Acho que explorando coisas novas. E na sua jornada de pai, cara, tem 30 anos pela frente aí de formar, né? Raul, com 1 ano e meio, cara, é isso. Só tá começando a só brincadeira. Tá começando. Fala aí, foi muita coisa virar ali, né? Pô, muito bom, viu? É muito bom poder ouvir sua história aqui, cara. Muito obrigado. Agora quero ouvir do André, cara. E aí, você, cara? Quando olha para o futuro, Marquinhos, tanto o André pessoa quanto o André profissional, tá olhando para onde, meu irmão? Eu acho que eu sou muito grato por chegar aqui até onde eu cheguei. Eu acho que o momento que eu tô vivendo hoje tem um certo desconforto, né? Eu nunca havia passado por isso, mas eu tenho certeza que logo vem coisa boa. Todos temos. Sou muito confiante, assim, é um bom momento, como eu comentei, para entender quais são as dificuldades, né? Que talvez nessa hora a gente aprende bastante e a revisitar algumas coisas e onde estão as oportunidades, né? Então, eu olhando para frente, o que eu gostaria, assim, cara, eu gosto de trabalhar e eu gostaria de ser feliz trabalhando, assim, sabe? Eu falo, poxa, não é uma combinação de coisas que vai me fazer feliz trabalhando, assim, sabe? Então, tenho muita linha ainda para queimar, tenho muito por fazer ainda pro nosso mercado, para contribuir com o nosso mercado. Então, eu quero continuar feliz. André, falou tudo, cara. Cara, ser feliz é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Eu vou te falar, tive a oportunidade de estar desse lado aí, né? Falando em alguns podcasts e tal. E tem uma coisa que eu acho que eu repeti em todos que eu passei, né? Porque eu falo lá com o pessoal que trabalha comigo e tal. Isso serve pra mim, pode não servir pra outras pessoas, mas pra mim, enfim, eu tenho 4 coisas que elas são inegociáveis no meu trabalho. Tá? E eu não viveria com 3 delas. Se eu tiver 3 delas, eu saio do meu trabalho e vou trabalhar em outra coisa. E a primeira delas é me divertir. Né? Assim, cara, eu preciso... Não é que eu vou me divertir toda sexta-feira. Não, vou me divertir todos os dias do meu trabalho.
É divertido estar aqui com vocês. É divertido estar fazendo tudo que eu faço lá. Super Tem que legal. cara, tem que ser divertido. Tem que ter aprendizado. Aprendo todo dia. Aprendi aqui. Né? E aprendo no meu dia a dia e tal. Né? Ter orgulho daquilo que vai pra rua. Eu tenho orgulho do episódio que vocês estão assistindo aí, gente. Tenho orgulho do prêmio, tenho orgulho de todas as coisas comigo no mercado. Cara, eu tenho orgulho. Sei que todas elas têm que avançar, mas eu tenho orgulho de todas elas. E por quarto, e não menos importante, mas enfim, o quarto, eu tenho que ter uma recompensa justa. Exato. Que é o meu salário, que é o meu bônus, que é, enfim, os acessos que eu tenho. Então, sim, você não quer ganhar dinheiro? Sim, quero também. Tá? Mas esses 4. E em primeiro, é me divertir. Acho que é isso. Acho que essa combinação é uma combinação muito boa e eu acho que dá pra gente encontrar isso por aí, cara. Então, tem coisas boas vindo aí, Eu tenho certeza que virá coisas boas e muito divertidas pra você. Estamos em algumas conversas, logo vem coisa boa. Tem alguma dúvida disso? Zero. Cara, o tempo faz as coisas se encaixarem, cara. E eu tenho certeza que coisas boas virão. É muito legal a tua generosidade, cara. O carinho que você recebe de todo mundo. Eu acho que também sempre com esse sorrisão aí, você é uma fonte de juntar gente, cara. Que você continue assim e tamo junto. Pô, muito bom ouvir isso de vocês, profissionais que eu acompanho aí há tanto tempo, né? E poder tá dividindo essa mesa, dividindo com os nossos amigos lá que ouviram essas histórias, né? E assim que a gente termina. Bora! Maravilha! Marquinhos, eu só queria terminar. Claro. Eu falei que o Tonheta é um cara super carismático. Você é super carismático, cara. Você emana energia positiva. Toda vez, não tem uma vez que eu não tô com você que você não tá sorrindo, que você não tá feliz, não tá alegre. Isso não é pra todo mundo, cara. Então, parabéns. Obrigado por ter convidado. Bom, o convite veio daqui, né? Mas obrigado pela conversa aqui. Foi maravilhoso, cara. Então, Obrigado. André, obrigado. E, cara, a risada nada mais é do que uma retribuição da forma como que o mercado me trata. Sempre fui recebido com muito carinho por todos vocês, por todos que estão ali assistindo e o carinho que as pessoas têm pelo Amigos do Mercado, né? Que é essa comunidade, entendendo, né, o lugar dela. Né? Enfim, acho que existe, né, tantos outros que juntam o mercado. A gente falamos aí, abrimos o episódio, terminamos ele aqui falando sobre o grupo de mídia, né, que tem ali, né, a função de juntar e de levar conhecimento e de enfim, né, desenvolver o setor. Mas nada disso adianta sem estar cheio de amigo e sendo feliz. Porque no final das contas tem a gente aqui, né, para juntar numa mesa, para trocar uma ideia, para jogar um beach tênis, para realizar os nossos eventos e para ir em todos os eventos do mercado. Bora. Então você que fala assim, Marquinhos, você é um arroz de festa, te vejo em todo lugar. E verá mais ainda, meus amigos. A gente se vê no Medias Cup. Bora! Marquito, muito obrigado mesmo pelo espaço, cara. Feliz demais de estar aqui hoje, ainda mais com essas duas feras. Gostou da surpresa? Você sabe, gostei da surpresa. Bora. E pior que esse aqui é bom pra guardar segredo também, ele não conta nem de jeito nenhum, não dá nenhuma pista. Nós não contamos uma boa dele. Mas ele foi... Tem que voltar. Boa, a gente volta. exatamente. Mas eu queria agradecer, cara, porque também quando a gente olha pra sua história, cara, é uma história, isso, que é de admiração. Você também teve ousadia. Por quê? Porque você queria essa diversão, você queria essa felicidade, você queria essa paixão e acreditou no seu sonho. E hoje em dia é muito legal ver o tamanho hoje do Amigos do Mercado com a série de iniciativas, como vocês estão com capilaridade no mercado e como vocês juntaram tantos amigos. É isso, é um hub catalisador de pessoas queridas, cara. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Gente, um beijo. Semana que vem estaremos aqui de novo. Vejam os outros episódios. Tchau!